Capítulo 1141 Inverno Profundo. Sonia C. Pazu Island, Chasmolf Storm Catedral. Esta era a sede da Igreja do Senhor das Tempestades, o mais sagrado dos templos sagrados, um lugar abençoado por um Deus. Os murais pintados nas cores azul, prata, verde e dourado pareciam toscos, mas tinham uma vibração sagrada e majestosa. Juntamente com a cúpula que ficava a uma altura de 100 metros, fazia todos os que estavam ali sentirem o quão insignificantes eram. Isso tornava a pessoa incapaz de resistir a baixar a cabeça. Alger Wilson já havia passado pelo ritual e havia se tornado verdadeiramente um sequência Cyclocian Songster. Neste momento, ele veio aqui com o mesmo lote de Beyonders recentemente avançados, aguardando a pregação do Pontífice Gahad II. Na verdade, é muito fácil perder o controle ao consumir poções em excesso. Já digeri todas as poções anteriores, mas quase sucumbi desta vez. Depois de deixar a ilha de Pazu, vou pegar emprestado um Shadowed Crucifix do Tsum e purgar o excesso de característica. Isso pode ser trocado por dinheiro e também pode ser usado para nutrir secretamente alguns Beyonders que são leais a mim. Alger usou o reflexo dos ladrilhos de pedra azul no chão para ver que seu cabelo escureceu e engrossou. Neste momento, o som de um instrumento musical estrondoso explodiu nos corações de cada Beyonder, espalhando um medo extremo. O Pontífice Gahad II saiu com um cetro na mão, subiu um estrado e encarou a multidão. Ele disse com uma voz profunda e retumbante: "Parabéns a todos. Vocês estão um passo mais perto do Senhor." Ele usava uma tiara papal com safiras, esmeraldas e outras pedras preciosas. Ele usava um manto azul escuro que era quase preto. No topo havia seda prateada e dourada bordada com símbolos de raios, tempestades e oceanos. Sua aura era profunda e majestosa, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Este anjo da terra, o porta-voz do Senhor das Tempestades, era um homem de meia idade que parecia estar na casa dos 40. No entanto, todos sabiam que Gahad II dirigia o Conselho de Cardeais por quase um século. Como um abençoado dos deuses, esse nível de longevidade não era estranho aos olhos dos crentes. Era normal não ter nada a temer. Ao ouvir os elogios do pontífice, Alger não pensou mais. Ele cerrou o punho direito e bateu no peito esquerdo, gritando: "Santo Senhor das Tempestades." Nos 15 minutos seguintes, eles ouviram silenciosamente as pregações de Gahad II. Depois de concluir esse processo, Alger recebeu sua missão de um diácono de alto escalão. Ele deveria ir para a ilha Sonia e armar uma emboscada nas águas circundantes, em busca de oportunidades para atacar o porto ou abastecer navios e navios mercantes Fezak. Backlund, em Presborog, dentro da luxuosa mansão da família Hall, assim como Audrey colocou sua capa azul em preparação para trazer seu Golden Retriever, Suzy, sua serva, Annie, e os outros para Loen Charitable Sarifon da Tiona Pelpstate, ela viu seu pai, Jarl Hall, entrar pela porta principal. "Pai, bom dia. Você não voltou para casa ontem à noite?" Audrey olhou de cima a baixo, perplexa. "Você poderia dizer?" Jarl Hall acariciou seu lindo bigode e perguntou com um sorriso. Percebendo que seu pai estava de bom humor, Audrey virou os olhos verdes e disse com um leve sorriso: "Seu casaco cheira a cigarro. Isso significa que você não o tira há algum tempo." "De roupas." Além disso, havia muitos outros detalhes que poderiam levar à mesma conclusão, mas Audrey deliberadamente não os mencionou. Quando Jarl Hall tirou o casaco e o entregou ao criado, ele riu e disse: "Nada mal. Você é muito observador. Parece que seu trabalho na Fundação Beneficente o beneficiou muito." "Passei a noite toda na casa do primeiro-ministro, esperando notícias." Dito isso, Jarl Hall suspirou e disse: "A linha de frente do condado de Oenter e Medceazir mais uma vez repeliu o ataque Feyzaciano. Com o início do inverno rigoroso, podemos finalmente recuperar o fôlego." Audrey piscou, expressando perfeitamente sua surpresa. Jarl Hall sorriu imediatamente. "Entendo sua perplexidade. O jornal só menciona o que queremos que o povo saiba. As linhas de defesa na Cordilheira Diamante e nas várias cidades ao longo da costa de Medceazir não são tão robustas quanto você pensa. Na primeira rodada de ataques, nossa frota e soldados sofreram uma perda tremenda. Para não causar pânico, anunciamos que havia vitórias de ambos os lados e também fizemos todos os grandes estaleiros e fábricas trabalharem como loucos para contribuir com a máquina de guerra. Neste período de tempo, as duas linhas quase foram rompidas várias vezes.
Muitas áreas críticas foram perdidas e recuperadas. Essas repetidas gangorras eram aparentemente um moedor de carne humano. Felizmente, finalmente chegamos a este ponto. Este inverno será o ponto de virada da guerra. Na verdade, eu sei. O número de pessoas que morreram, desapareceram e os números de vítimas podem estar ocultos, mas ainda apresentem alguns problemas. Além disso, o inverno pode não ser necessariamente uma coisa boa. Os feiticeiros do tempo de Fezak são muito bons em usar tais situações. O coração de Audrey afundou quando ela controlou apressadamente suas emoções e sorriu. Isso é ótimo. Espero que possamos restaurar a paz rapidamente. Earl ficou surpreso ao dizer, Sua Majestade planeja fazer um discurso a todos no reino no sábado e dizer a eles que venceremos. Quando chegar a hora, as cidades e vilas serão reunidas em suas respectivas praças. A mais recente tecnologia será usada para permitir que todos ouçam seu discurso. A mais recente tecnologia. Reúna todo o reino em várias praças para ouvir o discurso do rei. Audrey de repente pensou no lembrete do Sr. Ward e decidiu informá-lo sobre este assunto. Organizar um grande número de pessoas para ouvir um discurso. Este deve ser o ritual correspondente, certo? George III está prestes a realizar o ritual do Imperador Negro. Depois de receber as últimas notícias de Miss Justice, Clay voltou ao mundo real com uma expressão solene. Ele andou de um lado para o outro no apartamento alugado e não demorou mais. Pegou papel e caneta e escreveu rapidamente. Eu já juntei o sangue Beyonder de 20 caminhos. Estou quase assassino e criminoso. George III fará um discurso para a maioria dos cidadãos do reino neste sábado. Você deve saber o que isso pode significar. Além disso, preciso do ritual para me comunicar com o Sr. Porta. Depois de dobrar a carta e pedir a Reinette Tinecker para enviá-la, Clay exalou lentamente enquanto não podia deixar de pensar em todos os tipos de pensamentos. O sangue da demônia não deve ser um problema. Tracy parece muito determinada a frustrar o esquema de George III. Posso revelar algo à Rainha Mystique, que posso entrar no mausoléu secreto. Embora seu objetivo principal seja reviver o Imperador e ela não esteja disposta a fazer de George III um inimigo, o Imperador pode não conseguir retornar se George III consegue. Estou esperando o chefe da Cidade de Prata voltar para fornecer o sangue do diabo. A equipe de caça que ele liderou partiu por mais de 10 dias. Eles devem voltar em breve. Teoricamente, ainda dá tempo. Não tem problema. Se não, vou usar as duas contingências. Primeiro, vou usar a aura do Blatterer para substituir o sangue. Em segundo lugar, vou convocar os demônios que encontrei no passado do vazio histórico e extrair seu sangue. Em uma sala na área de Backlum Bridge que não parecia nada de especial. A lustrosa Tracy de cabelos negros estendeu a mão e pegou uma carta do espelho. Ela abriu e suas sobrancelhas gradualmente franziram. Foi especialmente cativante. Está finalmente acontecendo. A expressão de Tracy mudou algumas vezes. Ela parecia hesitante, resistente, com medo e confusa. Finalmente, ela sorriu e murmurou com uma voz distorcida. Eu matei tantas pessoas e causei tantas tragédias. Mesmo se eu morresse desta vez, não seria uma perda total. Após alguns segundos de silêncio, Tracy tirou um tubo de ensaio de vidro do bolso do vestido preto. Não era o sangue dela, mas de outra demônio. Seu nome original era Sherman, que mais tarde se autodenominou Shermane. Como uma demônio sênior qualificada, Tracy encontrou uma oportunidade de tirar um pouco do sangue de Shermane enquanto a alimentava. Um componente necessário para maldições. Pode não ter sido útil na maior parte do tempo, mas pode efetivamente prevenir qualquer acidente. Após a morte de Shermane, Tracy não abandonou o tubo de sangue. Isso acontecia porque havia muitas ocasiões em que os demônios precisavam de tais materiais, assim como agora. Cidade de Prata, em residência particular. Assim que a frequência do raio aumentou, Derrick saiu da cama, acendeu o fogão e rapidamente grelhou um pouco de pão de cogumelos. Este pão era ainda mais requintado e delicioso do que o original Black Face de Grasse. Ele gostou muito e ansiava por suas 3 refeições diárias. O único problema era que a produção de cogumelos que davam para fazer pão não era muito alta. Devido ao número limitado de cadáveres de monstros, cada residente estava limitado a apenas uma reivindicação por semana, o suficiente para 4 a 5 refeições. Depois de milhares de anos de trabalho duro, a área ao redor da Cidade de Prata era relativamente segura, com relativamente poucos monstros.
Derrick ouviu que alguém havia se colocado deliberadamente na escuridão para caçar monstros para cultivar cogumelos, esperando ser uma isca. Então, ele foi comido. Esses cogumelos deixaram todo mundo otimista. Isso não é bom. Derrick pensou na melancolia antes de o chefe sair e balançou a cabeça. Ele pegou uma jarra que obteve em outra ruína da cidade e derramou um pouco de leite branco. Francamente falando, ele não gostava de leite, mas foi descrito pela senhorita Justice como algo que poderia ajudar os humanos a crescerem mais altos e fortes. Isso foi o suficiente para movê-lo. Como morador da Cidade de Prata, Derrick sabia que, como não havia escolhido o caminho dos gigantes, as chances de ele crescer mais alto e mais volumoso no futuro eram baixas. No entanto, ele secretamente esperava reduzir a distância entre ele e seus amigos. Milk deu a ele essa oportunidade. Gole. Gole. Com uma expressão séria, Derrick bebeu as rações de leite de hoje. Quando ele estava prestes a pegar um pouco de pão de cogumelos, de repente ele sentiu algo e olhou pela janela. Uma pessoa surgiu das sombras do lado de fora da porta e disse de longe: Derrick, o chefe quer que eu lhe dê esta garrafa de sangue. O chefe está de volta. Derrick de repente se levantou e disse: tudo bem, obrigado. No momento em que terminou de falar, viu a sombra ganhar vida, empurrando uma pequena garrafa de metal. Derrick sabia muito bem que continha o sangue do diabo que o Sr. Ward queria. Capítulo 1142. Aviso. Depois de remover o anjo de papel que envolvia o pote de cerâmica, Clay derramou a garrafa de sangue do diabo nele e mexeu com um bastão de vidro que conjurou por algum tempo. Ufa, finalmente reuni tudo. Ele olhou por alguns segundos e suspirou. Assim, ele ainda teve tempo suficiente para se preparar antes da cerimônia de George III. Quanto a saber se o sangue do assassino e do diabo teve tempo suficiente para se livrar da conexão com seu hospedeiro original, ele não estava preocupado, pois havia confirmado que os donos originais dos dois conjuntos de sangue estavam mortos. Ele adivinhou as origens do sangue assassino para descobrir se pertencia a Demomenestrici. Se isso acontecesse, ele pensou em deixar um pouco e espalhar na superfície de Groselhas Traveus depois que tudo acabasse. Ele ficou desapontado, mas não surpreso. Ele havia percebido há muito tempo que Trici era tão cautelosa quanto ele. O caminho da demônia também tem a sequência do instigador. Requer um alto nível de inteligência. Sim, as poções instigador e conspirador devem ter o efeito de aumentar a inteligência de alguém. Caso contrário, o futuro de Danites seria sombrio. Como ele pensou, ele jogou a jarra de cerâmica na pilha de lixo. Ele então voltou ao mundo real e começou a navegar pelo ritual detalhado que Trici havia fornecido. Este era um ritual que poderia ajudá-lo a falar com o Senhor Porta durante a lua cheia. Um total de 9 gemas. Isso não é muito extravagante. Ele murmurou casualmente enquanto lia. Como um magnata que havia doado bastante dinheiro, ele ainda tinha quase 30.000 libras em ativos líquidos, 14.000 libras em dinheiro, 15.000 libras em barras de ouro, 35 libras em moedas de ouro e alguns atrocos. Não é que ele não pudesse comprar pedras preciosas, mas era um desperdício demais. Depois de pensar por mais de 10 segundos, ele decidiu tentar usar as imagens do vazio histórico como substitutos. Afinal, ele não tinha a intenção de agradar o Senhor Porta. Assim que o ritual terminasse e as joias desaparecessem, o Senhor Porta não poderia fazer nada com ele. Se não funcionar, vou pensar em comprar na joalheria. Clay se levantou e montou um ritual na sala do lado de fora do apartamento alugado. Depois de terminar seus outros preparativos, ele estendeu a mão direita e agarrou lenta e pesadamente o ar rarefeito à sua frente. Ele puxou uma antiga chave de latão do ar. Esta foi a ferramenta-chave para convocar o Senhor Porta, a chave mestra. Logo depois disso, Clay agarrou o ar à sua frente e solenemente novamente puxou um objeto do nada. O item emitia um brilho tranquilo que tinha a forma da lua cheia. Embutido em torno dele havia uma fileira de gemos escarlates. No meio havia um símbolo representando a lua e muitos padrões misteriosos. Corona lunar escarlate. Era a corona lunar escarlate que atualmente pertencia a Sharon. Poderia criar os efeitos de uma lua cheia, permitindo que a pessoa segurando a chave mestra ouvisse os delírios do Senhor Porta. Se ele apenas quisesse ouvir o que o Senhor Porta estava gritando, isso teria sido suficiente. Não havia necessidade de realizar mais rituais, mas seu objetivo era falar com o Rei dos Anjos. Portanto, ele teve que seguir o procedimento.
Depois de colocar a chave mestra e a coroa lunar escarlate no altar, ele se lembrou por um momento e estendeu a mão direita novamente, tirando um punhado do nada. Desta vez, ele tirou um lindo colar crevejado de diamantes e jadeíta. HMM. Minhas experiências, como Wayne Dante, são bastante úteis afinal. Caso contrário, como eu poderia ter contato com tantas mulheres da alta sociedade e dançar com elas, me permitindo ver acessórios de estilos e materiais diferentes? E sem tanta proximidade para observação, como eu poderia invocar facilmente as imagens correspondentes do vazio histórico? Isso pode durar 15 minutos. Isso é o suficiente. Tendo atingido seu objetivo simples, Clem suspirou de satisfação. Então, ele continuou estendendo a mão direita, preparando-se para reunir as 9 joias de que precisava das damas e madames que conheceu no passado. Em um segundo, sua mão parou no ar e sua expressão ficou estranha. Esqueci que só posso manter 3 imagens do vazio histórico. O que devo fazer? Trocar este colar e encontrar um acessório que tenha pelo menos 9 gemas. Deixe-me pensar se já vi algo assim antes. Sim, eu posso usar a adivinhação dos sonhos para lembrar. Isso. A adivinhação dos sonhos é para momentos como este. Afinal, o vidente e o estudioso de Ori são bastante compatíveis. Bem, esta também é uma forma extrema de magia. Em meio a seus pensamentos, Clem estava prestes a encontrar uma cadeira e fazer a adivinhação quando de repente franziu a testa. Ele percebeu que algo estava errado. Em circunstâncias normais, era impossível para ele esquecer que só poderia convocar 3 imagens do vazio histórico ao mesmo tempo. Este é um aviso sutil da minha espiritualidade. Olhando para a chave mestra e a coroa lunar escarlate no altar, ele acenou com a mão direita suavemente, fazendo com que desaparecessem. Em seguida, deu 4 passos no sentido anti-horário e recitou o nome honorífico. Ele passou por cima da névoa cinzenta e sentou-se no assento pertencente ao louco. Ele conjurou uma caneta e papel e escreveu cuidadosamente: falar com o Sr. Porta agora é perigoso. Essa adivinhação foi claramente dirigida ao Sr. Porta, então Clem estava fadado a sofrer um certo efeito de reação. No entanto, ele já havia obtido a posse básica do castelo Sefirah, permitindo-lhe usar o poder de um anjo, então ele acreditava que poderia resistir ao Sr. Porta. Afinal, ele foi exilado e selado. Ele removeu o pêndulo espiritual de seu pulso esquerdo e o segurou com a mão esquerda, deixando-o pendurado sobre a superfície do papel. Ele fechou os olhos e recitou a declaração de adivinhação 7 vezes de maneira tensa. Sem um som, uma sombra de repente passou por sua mente. Parecia ocultar completamente sua percepção espiritual. Ele rapidamente abriu os olhos e viu que o pingente de topázio havia se estilhaçado em pó. Após minha compreensão inicial do castelo de Sefirah, algumas adivinhações são mais ocultas. Não vai causar nenhum acidente. Sim, é porque minha segurança está envolvida no assunto que isso aconteceu, ou é porque a distância entre mim e o Sr. Porta diminuiu até certo ponto. Claro, isso se refere ao Sr. Porta que está lacrado. Ou talvez, os efeitos dos dois combinados. O presente resultado mostra que falar com o Sr. Porta é um perigo insustentável. Mas por quê? Clem franziu a testa, incapaz de apresentar quaisquer especulações efetivas ou explicações razoáveis. Depois de um tempo, ele se recostou na cadeira de espaldar alto e balançou a cabeça com um suspiro. Ele desistiu de seu plano original. Só posso fazer mais preparações em outras áreas. Com a mão esquerda pressionada, o pingente de topázio se recuperou instantaneamente. Afinal, era apenas uma projeção acima da névoa cinza. Por causa das mudanças na adivinhação anteriores, Clem fez algumas conexões. Talvez bisbilhotar os segredos das larvas retorcidas e translúcidas no pico principal da cordilheira Onassis não seja tão perigoso quanto antes. É altamente provável que seja um anjo da sequência 1 da família Antigonus. Pode até ser o meio tolo que Leonard mencionou para mim. Se minha bisbilhotice puder aguentar por mais algum tempo, posso discernir diretamente as fórmulas do invocador de milagres da sequência 2, ou do assistente de mistérios da sequência 1. Só há uma chance. Não sei que tipo de evolução aconteceria ao lidar com um monstro maluco. Vou esperar até que esteja completamente acostumado com a poção Cholar ou Fiore antes de fazer a tentativa. Clem esfregou as têmporas antes de desaparecer acima da névoa cinzenta. Depois de retornar ao mundo real, ele não teve pressa em limpar o altar. Em vez disso,
Sentou-se e considerou seriamente que outros preparativos anormais poderia fazer. Os chamados normais foram encontrar Queen Mystique uma vez para discutir os detalhes da cooperação, demais presentes ao Will ao Septim, René Titinequer e Palais Zoroast, ore a deusa da noite eterna e aumente as chances de invocar o asceta, a imagem do vazio histórico de Ariana, familiarizando-se com os poderes centrais do Scholaro Fiore. Quanto aos anormais, baseava-se puramente na imaginação do próprio Klein. Depois de pensar um pouco, a expressão de Klein tornou-se solene. Ele franziu ligeiramente a testa e estendeu a mão direita para agarrar o ar. Desta vez, ele não arrastou nada. Klein fez isso outras 10 vezes, mas todas falharam. Ele não teve escolha a não ser aceitar um fato: era impossível ter sucesso apenas confiando em si mesmo. Ele então pegou sua carteira e tirou um guindaste de papel. Na superfície, ele escreveu com um lápis: "Dê-me um pouco de sorte. Trago-lhe um sorvete do restaurante Srenzo." Depois de dobrar o guindaste de papel, ele entrou no quarto e deitou na cama. Ele restaurou sua espiritualidade dormindo. Em seu sonho nebuloso, ele viu cobras finas e prateadas formando uma resposta: 5. Sem problemas. Klein sorriu e fez uma promessa. No momento seguinte, ele acordou. Ele se sentou e estendeu a mão direita novamente, agarrando um total de 10 vezes. Ele ainda se deparou com o fracasso completo. Eu não posso fazer isso, mesmo que eu tenha sorte o suficiente. É muito difícil. Klein, subconscientemente quis usar o dedo para bater na beirada da cama, mas ele imediatamente se conteve. Era um hábito dele acima da névoa cinza, então não era adequado para ele trazê-lo para o mundo real. Depois de andar de um lado para outro por um longo tempo, ele considerou seriamente todos os tipos de conexões. Finalmente, ele saiu do quarto e foi para o altar do lado de fora, que ainda estava arrumado. Ele trouxe um item de volta ao mundo real. Era um livro antigo feito de pele de cabra com capa marrom escura. As Viagens de Groselha. Pegando o livro, ele respirou fundo, semicerrando os olhos como se sentisse algo. Lentamente, ele estendeu a mão direita e agarrou levemente. Falha. Outra garra. Ainda foi um fracasso. Depois de 5 fracassos consecutivos, as ações de Klein tornaram-se ainda mais lentas, como se ele estivesse tirando um pedaço de carvão de um fogão vermelho incandescente. De repente, os músculos de seu braço se contraíram e ele se afastou com cuidado. Sua mão direita lentamente se retraiu, lentamente arrastando para fora uma pena um tanto opaca e de aparência antiga. Isso veio da Praça do Renascimento do estado do norte de Westballon, no continente sul, bem ao lado do cadáver de Incissanguil. Isso foi 0 a 08 antes do irmão de Amon pegá-lo. Capítulo 1143. Desenvolvimento razoável. Eu só posso mantê-lo por cerca de 1 minuto ou mais. Isso é muito curto, não é? Um pensamento passou pela mente de Klein. Sem pensar em mais nada, ele deu 2 passos até a mesa. Ele largou Groselha Travels e rapidamente escreveu em um pedaço de papel com 0 a 08. George III. Planeje usar esse discurso para atrair todos os seus inimigos que querem sabotar seu ritual. Porém, se tudo correr bem e nada acontecer, ele aproveitará para consumir a poção e revelar seu triunfo para mirar na divindade. Afinal, há muitas incógnitas no futuro, tornando-o inseguro. Além disso, ele fez os preparativos apropriados para o ritual. Eles já estão preparados em um nível adequado. Este é um desenvolvimento muito razoável. Depois que Klein escreveu a última frase, e antes que pudesse verificar se havia algo errado com o conteúdo escrito, a pena escura em sua mão desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. E aquelas poucas palavras pareceram drenar toda a sua energia, deixando-o tonto. Ele deu alguns passos para trás e desabou na cadeira. Não faz sentido. Não, foi cansativo para Incissanguil naquela época. Deveria ser porque eu o convoquei com força e não ousei deixar 0 a 08 tecer uma história por conta própria. Quando escrevi no pedaço de papel, tive que contar com minha própria espiritualidade para apoiá-lo. Quanto a Incissanguil, ele conseguiu a cooperação de 0 a 08, então não foi tão desgastante. Klein fechou os olhos e usou cogitação por um tempo antes de se sentir melhor. Em circunstâncias normais, não ter tido contato físico com 0 a 08 e apenas encontrá-lo uma vez tornou impossível para ele convocar este artefato selado de grau 0. No entanto, por um lado, ele tinha a serpente do destino para aumentar pessoalmente sua sorte e, por outro lado, ele tinha as Viagens de Groselha.
Este foi o item deixado pelo dragão da imaginação Ankeowelt. Dentro dele estava a cidade dos milagres, Livezade. Tinha uma conexão até certo ponto com uma existência como 0 a 08. Se não fosse por alguma interrupção de existência de alto nível, esses dois itens teriam sido reunidos há muito tempo. Klein não sabia se esse destino e conexão particular poderiam aumentar as chances de uma convocação bem-sucedida. Ele só queria tentar, já que não perderia nada. Para sua surpresa, ele realmente conseguiu. E foi justamente por isso que não se atreveu a usar as viagens de Groselha para carregar o conteúdo da projeção de 0 a 08. Ele nem se atreveu a deixá-los chegar perto, com medo de que algo irreversível acontecesse. Era Backlund, que tinha uma população extremamente densa. Sim, logicamente falando, não deveria haver nenhum acidente. Afinal, 0 a 08 é uma projeção do vazio histórico. É falso. As viagens de Groselha foram conjuradas pelo dragão da imaginação e também são falsas. Uma combinação falsa não pode ser real de forma alguma. Eles não têm a base de uma característica do Beyonder. Posso voltar à ilha de Recife desabitada para testá-la. Klein esfregou as têmporas e voltou para a mesa. Lá, ele começou a ler o que acabara de escrever. Ele não escreveu diretamente que George III não teria sucesso em seu avanço e morreria no local. Ele acreditava que se interferisse com um anjo da sequência 1, a projeção de 0 a 08 não seria tão direta. Ele tinha que ser mais diplomático. Além disso, havia também os alquimistas da psicologia e o irmão de Amon. Efeitos excessivamente óbvios seriam definitivamente detectados e facilmente utilizados. Tudo o que ele podia fazer era rodeios para mitigar o desconhecido. Espero que funcione. Depois de olhar para ele por um tempo, ele dobrou o pedaço de papel e enfiou no bolso. Então, ele sacrificou as viagens de Groselha de volta acima da névoa cinza. Depois de fazer tudo isso, Klein começou a considerar outro problema. Era quando ele saía para comprar sorvete para Will ao Septim. Backlund tem Zaratu, e é muito possível que Amon esteja lá. Se eu sair com muita frequência, podemos nos encontrar. É um pouco perigoso. Por que não convoco um pouco de sorvete para o Will do vazio histórico? É muito real comê-lo e desaparece em 15 minutos. Não há necessidade de se preocupar em ganhar peso. É simplesmente esplêndido. Klein não pôde deixar de murmurar interiormente. No final, Ellie decidiu trocar de roupa e sair de casa porque tinha que cumprir a promessa. Ponto. Sábado de manhã, o céu estava cinza e nevoado. Isso fazia a pessoa se sentir inexplicavelmente sufocada. Esta era uma cena comum no inverno profundo de Backlund. Embora a poluição não fosse tão espessa e pungente como no ano passado, o ambiente geográfico e as características climáticas determinaram que tais situações definitivamente existiriam por um longo período de tempo. Além disso, a vitória sobre a poluição ambiental nunca foi algo que pudesse ser declarado em 1 ou 2 anos. Depois de vestir um casaco preto que cobria os joelhos e um chapéu de véu preto, Melissa caminhou rapidamente até a porta. Benson segurou o chapéu e balançou a cabeça. Uma jovem que não tem nem 20 anos deve se vestir como uma adolescente. Você parece excessivamente maduro e antiquado nisso, entende? Antiquado. Melissa olhou para o irmão e simplesmente respondeu: o preço de meio quilo de pão aumentou 1/4 de pence. Esse preço. Benson Tsked. Ele então pegou um relógio de bolso de prata coberto com padrões de folhas de videira e o abriu. Vamos. Falta muito até a praça municipal. Melissa respondeu, concisamente e saiu para as ruas com o irmão. Bom dia, senhora Daniel. Depois de dar alguns passos à frente, Benson viu um vizinho saindo. Ele a cumprimentou com um sorriso. Ele era bom em conversar e há muito tempo estabeleceu um bom relacionamento com seus vizinhos. A senhora chamada Senhora Daniel usava um vestido preto puro. Ela estava na casa dos 40 anos e tinha um rosto magro. Seu rosto estava coberto por um fino véu preto que pendia de seu chapéu. Ao ouvir a saudação, ela acenou com a cabeça e respondeu simplesmente, bom dia, vocês dois. Ela não conversou nada e se afastou friamente. Enquanto a observava, Benson deliberadamente diminuiu o passo. Quando finalmente se distanciaram, ele se virou para perguntar à irmã, o que aconteceu com a senhora Daniel? Tenho estado muito ocupado recentemente, então não visito os vizinhos há muito tempo. Melissa franziu os lábios e disse, o filho mais velho da senhora Daniel foi confirmado como morto na linha de frente na Cordilheira Manta. Notícias de ontem.
Aquele jovem alto, tímido, mas atencioso, gentil e sincero. Quando ele voltou pela última vez, ele disse que foi promovido no exército e se tornou um oficial. Benson? Perguntou surpreso. Melissa assentiu. Eu não poderia imaginar que Larry morreria assim. Assim como ela não conseguia imaginar as mortes trágicas de seus colegas de escola. Em apenas alguns segundos, algumas pessoas não conseguiam mais falar, se comunicar ou estudar. Benson ficou em silêncio por um momento antes de suspirar. Tenho estado ocupado ultimamente. Na verdade, tenho lidado com pagamentos de luto, mas talvez a lista que recebi não inclua Larry, então não tenho certeza. Há muita informação nessa lista. Alguns são alegres, outros são bem-humorados, outros são filhos únicos de uma família. Alguns são determinados, enquanto outros são os líderes dos soldados ao seu redor. Alguns acabaram de se casar e não têm filhos. Alguns estão preparando presentes para sua filha mais nova, enquanto outros tinham cartas de amor com eles. Eles planejavam enviá-los pelos correios após a batalha. Mas, eles estão todos mortos. Melissa e Benson ficaram em silêncio ao mesmo tempo, e nenhum deles falou por muito tempo. Quando eles estavam quase no cruzamento, Melissa olhou para a estrada à frente e disse em voz baixa: O que você acha que Sua Majestade vai falar em seu discurso, hoje? Talvez seja uma forma de convocação, ou talvez seja para transmitir a fé de que venceremos, disse Benson de passagem. Melissa se virou para olhar para o irmão. Isso não é típico de você, Benson. Você não deveria estar fazendo alguns comentários sarcásticos. Deve esperar até que o discurso seja ouvido e o conteúdo específico seja compreendido. O princípio mais básico de ser uma pessoa é não comentar coisas que não se conhece o suficiente. Caso contrário, eles seriam piores do que um crespo babuíno de pelo, disse Benson com um sorriso. Neste momento, ele viu outro vizinho. O cabelo da outra parte era branco e seu rosto estava meio coberto com um lenço. Ele usava uma jaqueta grossa e segurava uma sacola de pano na mão enquanto passava apressado pelos irmãos. O curativo do Sr. Thomas está tão estranho. Ele ainda precisa fazer mais alguma coisa. Benson olhou para as costas do homem e perguntou perplexo. Melissa respondeu em voz baixa: A Sra. Thomas está doente e isso gastou bastante das economias de sua família. Recentemente, com os preços dos alimentos aumentando drasticamente, enquanto a renda do Sr. Thomas permanece a mesma, ele tem que fazer o fila no refeitório todos os dias para conseguir um pouco de pão. Ele é um cavalheiro decente, então provavelmente não quer que os outros o reconheçam. Além disso, a comida no refeitório é sempre limitada. Discurso: Então o Sr. Thomas provavelmente quer ir lá diretamente. Benson assentiu lentamente e perguntou preocupado: O que há de errado com a Sra. Thomas? Conheço alguns bons médicos. Uma doença causada pela ansiedade, Melissa explicou o que ouviu. A Sra. Thomas está muito preocupada com seu filho mais novo que está servindo no exército. Você quer dizer Thomas Jr.? Benson franziu ligeiramente a testa. Depois de receber a confirmação de sua irmã, ele ficou em silêncio, como se lembrasse de algo. Depois de um tempo, quando se aproximaram da praça municipal mais próxima, Benson olhou para frente e sussurrou: Thomas Jr. Já está morto. Melissa não respondeu, mas sua expressão era um pouco confusa. Eles avançaram silenciosamente, como se estivessem contando com a inércia. Mais e mais pessoas apareceram na frente deles. Essas pessoas estavam vestidas com trajes formais ou segurando bengalas, vestidas como cavalheiros. Caso contrário, eles estavam vestidos com saias azuis, verdes, amarelas e vermelhas, suéteres e jaquetas de couro, combinados com calças, ou anáguas de cor escura. Suas cores eram opacas. Eles saíram de suas casas e das ruas em que estavam, como gotas de água espirrando para cima. Eles se fundiram no cruzamento, formando um pequeno riacho. O riacho surgia à frente, combinando-se com outros afluentes, e desaguava na entrada da praça, entrelaçando-se numa majestosa torrente. As torrentes avançaram lentamente, inundando a praça. Em meio a essa torrente de humanos, Melissa se sentia tão insignificante quanto uma gota d'água. Capítulo 1144, estreitamente devido ao fato de terem chegado cedo, os assentos que Melissa e Benson puderam escolher não eram tão ruins. Eles podiam ver diretamente algo estranho nos pilares de pedra branco acinzentados no meio da praça. Suas duas cabeças diferiam drasticamente em tamanho e foram pintadas com tinta azul escura.
Estava conectado a alguns cabos. Ao pé do objeto estava uma tropa de soldados com camisas vermelhas e calças brancas. Eles carregavam mochilas de metal branco acinzentado, além de estruturas complicadas e fuzis de pequeno calibre. Eles estavam observando os arredores em alerta máximo. À medida que mais e mais cidadãos se reuniam, a praça começou a fervilhar de atividade. Às 9 horas em ponto, o estranho objeto no pilar de pedra de repente produziu sons crepitantes. Finalmente, mudou para uma voz profunda e grossa: Senhoras e senhores, sou seu imperador, governante de Luen, e Astbalan e arquipélago de Horsted, George Augustus III. Essa coisa pode falar? Está usando os princípios por trás do telegrama. Os olhos de Melissa se arregalaram quando sua atenção mudou do discurso para a coisa estranha. Senhoras e senhores, sou seu imperador, governante de Luen, e Astbalan e arquipélago de Horsted, George Augustus III. Na Memorial Square em Westborough, Audrey acompanhou seu pai, mãe e irmão mais velho perto da plataforma. Ela olhou para o rei em seu traje formal enquanto ouvia atentamente seu discurso. Como ela sabia de antemão no que George III estaria focando hoje, e o clima que seria criado, Audrey não usava nada que ela gostasse. Seja pelas cores ou pelo estilo, não eram nada que uma garota usaria. Era o mesmo que a esposa do conde, Caitlin. O vestido era simples e conservador. Era de cor preta, sem vestígios de acessórios. Estou muito feliz, mas também sinto o coração pesado em dizer a todos que finalmente paramos o primeiro estágio dos ataques fezacianos. Nós frustramos seus planos de aniquilá-lo em 3 meses. Mas muitos jovens excepcionais já morreram na linha de frente e morreram nesta guerra. Eles tinham um futuro melhor pela frente. Eles deveriam ter acompanhado seus pais no crescimento, envelhecendo junto com seus cônjuges e permitindo que seus filhos crescerem em um ambiente amoroso e ter uma boa infância. Os fezacianos destruíram tudo. Sabendo por que essa guerra havia começado, Audrey não se incitou com o discurso do rei. Ela apenas sentiu que ele definitivamente tinha talento para incitar drama. Ela ouviu leves soluços vindos da multidão ao seu redor. Ela podia sentir a tristeza aumentando pouco a pouco enquanto eles se entrelaçavam e fermentavam. Seus olhos ficaram vermelhos incontrolavelmente. O discurso do rei era muito falso, mas a tristeza do povo era real. Em particular, Audrey tinha visto muitos membros da família que foram mortos, tendo ajudado aqueles que perderam seus filhos, maridos e pais durante a noite. Esta é uma grande ressonância de emoções, o melhor lugar para consumir a poção do manipulador. Audrey de repente percebeu, mas ela não conseguiu fazer uso dela porque, não apenas ela não havia digerido a poção Dranwalker, mas ela ainda não tinha fornecer contribuições suficientes para o Sr. Ward. Ela lentamente respirou fundo e controlou suas emoções. Ela desviou o olhar do rei George III e deixou seus pensamentos vagarem. O Sr. Ward está muito preocupado com o discurso de hoje. Eu me pergunto como ele vai explorar isso. Espero que não provoque um acidente grave. Essa coisa chamada transmissão de rádio é baseada nos princípios da transmissão de rádio sem fio. O Sr. Ward mencionou que certas facções no mar já colocaram essa tecnologia em uso. Comparado ao mar que é constantemente afetado por tempestades, algo assim é claramente mais adequado para uso em terra. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, o severo e antiquado George III terminou a primeira parte de seu discurso e disse solenemente: Vamos chorar por nossos heróis aqui. Senhoras e senhores, recitem isto comigo em seus corações. Em nome do Imperador George III, desejo que os heróis mortos fiquem em paz. Espero que se tornem eternos no reino da divindade em que acreditam. Essa frase carregava um senso indescritível de dignidade, fazendo com que todos, incluindo Audrey, involuntariamente abaixassem a cabeça, juntassem as mãos e silenciosamente recitassem, em nome do Imperador George III. Em nome do Imperador George III. Do outro lado da praça do Memorial, Klein, que usava um casaco preto e um rosto comum, levantou-se e orou com a multidão ao seu redor ao mesmo tempo. Ele parecia completamente normal. Após 3 minutos de silêncio, ele usou uma marionete aviária parada no telhado de um prédio próximo para observar cuidadosamente cada movimento de George III na tentativa de encontrar um sinal de que o rei estava prestes a sair silenciosamente e entrar no mausoléu para consumir a poção. De acordo com o entendimento de Klein,
O seguimento em nome do Imperador George III era essencial para todo o ritual do Imperador Negro. Se alguém consumisse a poção, isso definitivamente aconteceria neste momento, ou dentro de 2 a 3 minutos após o luto coletivo. Os efeitos provavelmente faltariam se houvesse algum atraso. George III também está de luto silencioso. Ele não está fazendo mais nada. Klein conteve sua impaciência e perplexidade enquanto esperava pacientemente. Lágrimas escorriam pelo rosto de muitas pessoas enquanto o luto gradualmente chegava ao fim. Todos abriram os olhos um após o outro. Neste momento, George III não fez nada. Ele falou novamente e continuou seu discurso. Já passamos pela parte mais difícil. Com certeza vamos derrotar esse mal e essa brutalidade. Este é o poder da justiça. Este é o poder de cada soldado na linha de frente. Este é o poder de cada operário de fábrica. Isso. O arranjo por 0 a 08 não foi bem sucedido. George III não tem intenção de se tornar um deus hoje. Ele está apenas tentando escar qualquer inimigo que queira destruir seu ritual. De qualquer forma, ele ainda pode fazer muitos outros discursos como este no futuro. Klein franziu ligeiramente a testa enquanto os pensamentos passavam por sua mente. De repente, sua expressão ficou solene ao pensar em uma possibilidade. Num piscar de olhos, Klein trocou de lugar com Enuni, que estava escondido nos esgotos. Este último estava vestido da mesma forma que ele, e sua aparência externa parecia idêntica a ele. Depois disso, Klein deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Com a ajuda da estrela carmesim que representa a senhorita Justiça, ele usou sua verdadeira visão para observar a situação na praça. Ele já era um Beyonder da sequência 3, então não havia a necessidade de usar o cetro do Deus do Mar para ampliar seu campo de visão. Claro, comparado a um Sholar ou Fiore, a verdadeira visão de um Sea King era obviamente muito maior. No entanto, não havia necessidade disso. No momento em que seu olhar pousou no palco onde o rei George III estava fazendo seu discurso, seu olhar congelou. Não havia ninguém ali, ou melhor, havia apenas um falso fantasma. Foi um George III imaginado fazendo o discurso. Antes do discurso, Klein estava cauteloso com esse problema. Ele observou e confirmou especialmente que era o verdadeiro George III. Quem diria que, em poucos minutos, o verdadeiro George III se tornaria um imaginário George III? No meio de seu silêncio, ele usou os poderes do caminho do Imperador Negro para distorcer e trocar silenciosamente por um substituto. George III já deveria ter entrado em um mausoléu secreto e está consumindo uma poção na tentativa de avançar. Com o pensamento, ele rapidamente verificou a área ao redor e descobriu que havia algo anormal sob a plataforma. Energia negra ilimitada emanava, secretamente de lá. Ele então pegou a carta do Imperador Negro na superfície da longa mesa de bronze e tentou senti-la. Usando a lei da convergência das características de Beyonder, ele confirmou que o poder pertencia ao caminho do Imperador Negro e vinha dos poderes de distorção. Impressionante. Enquanto usava um discurso para escar o inimigo, ele se disfarçou de pessoa falsa e saiu, secretamente para consumir a poção. Não resta muito tempo. O coração de Klein apertou quando ele imediatamente voltou ao mundo real. Nos esgotos, ele recitou em Jotun, o espírito sagrado que persegue o conhecimento, o farol do mundo misterioso, olhos que se intrometem no destino, a realeza acima do mar, a pura e santa Bernadette Gustave. Este era o nome honorífico de Queen Mystique, mas era um pouco diferente de uma sequência 3 normal. Seu alcance era muito grande e eficaz em todo o background. Com relação a isso, Klein suspeitava que a filha mais velha do Imperador Roseli havia usado um artefato selado de grau 0 para obter esse efeito. Bernadette raramente dizia seu nome honorífico a alguém, com medo de que alguns inimigos usassem a propriedade de oração e resposta automática para travar sua posição antes que ela alcançasse a sequência 2. Isso era muito semelhante ao que Klein havia pensado. Klein havia feito um acordo com ela que, desde que ele recitasse seu nome honorífico, ela escolheria qualquer mausoléu secreto e abriria a porta com o símbolo desenhado pelo sangue na tentativa de destruí-lo. Ambos não tinham nenhuma esperança de sucesso, porque os guardas do mausoléu definitivamente cantavam os nomes honoríficos dos anjos de vez em quando, causando uma situação que permitia que eles vissem as áreas correspondentes através do ponto de oração de luz. Uma vez que eles descobriam algo errado, eles imediatamente corriam para ajudar. O principal objetivo de Bernadette era chamar a atenção. Claro,
Se esses anjos chegassem em um ritmo mais lento, Queen Mystic também poderia deixar de fornecer apoio para ser a principal força ofensiva. Depois de fazer isso, Klein imediatamente estendeu a mão direita para agarrar o ar. Quando seu braço foi puxado para trás, uma figura apareceu na frente dele. Era uma mulher com traços faciais medianos e olhos escuros. Ela usava uma túnica simples e um cinto de casca de árvore. Seu cabelo preto como um corvo pendia, enquanto ela permanecia descalça, sem sapatos ou meias. A matrona do claustro da meia-noite, a líder ascética, a serva da ocultação, o anjo aterrado, Ariana. Consegui em uma tentativa. Klein ficou chocado, mas não pensou muito nisso. Ele disse rapidamente: mantenha minha existência escondida e proteja o povo de Baklund. Ele estava preocupado que depois que George III perdesse o controle, devido à destruição de seu ritual, ele sairia correndo do mausoléu e prejudicaria as pessoas desta cidade. Tudo bem, Ariana respondeu com uma expressão calma. Ela não era rígida ou dura em tudo. Não pode ser ela em pessoa, certo? Na verdade, minha convocação não foi bem sucedida, mas a deusa já havia conseguido que Madame Ariana voltasse secretamente para Baklund. No momento em que ela sentiu que ela havia sido convocada, ela veio. Um anjo do domínio da ocultação também tem um certo grau de controle sobre sua imagem do vazio histórico. Quando um pensamento passou por sua mente, ele percebeu que havia entrado em um estado especial, não sendo mais percebido pelo mundo exterior. Capítulo 1145. 3 flechas ao mesmo tempo. Klein não tinha tempo para pensar em assuntos tão triviais. Depois de ter sua existência escondida, ele imediatamente conseguiu que Nuni trocasse de lugar com uma nova marionete que antes era pirata. Imediatamente depois disso, ele ativou Krepingunger e trouxe Nuni e Iconas para o mausoléu secreto no condado de Awa. Como ele só podia manter 3 imagens do vazio histórico ao mesmo tempo, era impossível para ele abandonar sua marionete e vir diretamente usando uma projeção convocada. Ocuparia um lugar crucial. Quanto às marionetes restantes na Praça do Memorial, não morreriam na hora em meia hora. Eles só parecem estar em transe. No entanto, isso não era algo que atraísse muita atenção ao ouvir um discurso. Finalmente, se ele não voltasse, a equipe Red Gloves da Igreja da Meia-Noite limparia seus rastros. Ao mesmo tempo, do lado de fora do mausoléu secreto no condado de Eastchester, havia uma jovem com um vestido amarelo em camadas e um gorro preto antiquado. Vinhas de ervilha cresceram do nada quando apareceram. Seu cabelo castanho caía em cascata naturalmente. Suas sobrancelhas eram longas e retas, e seus olhos pareciam estar cheios de um mar azul. Olhando para a parede da montanha à sua frente, a rainha mística estendeu a mão direita e rapidamente formou um símbolo no vazio. Seguindo o movimento das pontas dos dedos, gotas de sangue vermelho brilhante que pareciam pedras quebradas vazaram e congelaram no ar. Logo, um símbolo complicado formado por camadas de portas apareceu. Eles tremeram ligeiramente e pareciam ressoar com algo em outro lugar. Em um piscar de olhos, o símbolo cor de sangue se estendeu para uma porta translúcida e ilusória. Através dela, podia-se ver vagamente um gigantesco mausoléu formado por rochas negras. Bernadette imediatamente atravessou a porta ilusória e chegou a uma área escura. A luz aqui vinha das luzes dos pilares de pedra e do estranho musgo subterrâneo crescendo nas paredes do penhasco. Juntos, eles iluminaram o mausoléu secreto na névoa leve na parte inferior. O símbolo fornecido pelo Senhor Porta foi muito útil. Neste momento, enquanto o ritual estava sendo realizado nas profundezas do subsolo, luzes fracas se juntaram, formando uma figura no ar na escuridão. A figura tinha um rosto quadrado, cabelos pretos e olhos azuis, um nariz alto e uma barba espessa. Ele parecia bastante solene. Sua aparência e imagem não eram desconhecidas para muitos cidadãos do reino de Luen. Isso porque ele havia sido impresso na frente das notas de 10 libras. Claro, as pessoas que nunca tocaram em notas de 10 libras em toda a vida também podiam ver sua estátua em retratos na Memorial Square. Ele foi o fundador e protetor do reino de Luen, o primeiro rei, Guilherme Augusto, e esta era uma entidade referida como ele. Com a ajuda do ritual, ele veio aqui, diretamente de Baklund. Bernadette permaneceu impassível. Com um movimento de sua mão, um novo item apareceu. O item era de cor dourada, como um frasco de água miniaturizado. No entanto, um pavio se estendia da boca do frasco. Enquanto Bernadette acariciava a superfície do item com a mão direita,
uma que estava coberta de símbolos misteriosos e complicados. O pavio acendeu silenciosamente. A luz que emitia era como uma corrente de água pegajosa que se espalhava para cima, formando uma figura dourada borrada e retorcida. Gênio eterno da lâmpada, meu segundo desejo é obter a força de um imperador do conhecimento por um dia. Aproveitando a oportunidade quando William Augustus I ainda não havia descido completamente, Bernadette falou com voz solene. O item em sua mão chamava-se lâmpada mágica dos desejos. Pode ter surgido na primeira época. Embora nunca tivesse sido obtido pelas 7 igrejas, tinha o número de artefato selado o grau 0 correspondente. 0 a 05. Este item poderia conceder ao seu dono quaisquer 10 desejos, mas isso foi feito de forma distorcida ou veio com resultados imprevisíveis e aterrorizantes. Nenhum de seus proprietários anteriores teve um bom final, incluindo Roselle e Gustave. Este imperador advertiu sua filha de que ela poderia usar a escolha adequada de palavras e fazer os preparativos para evitar o dano causado pelos 2 primeiros desejos, mas ela absolutamente não poderia fazer o terceiro desejo. Absolutamente não. Ponto. Enquanto isso, o oculto Klein chegou perto do mausoléu secreto no condado de Alva sem alertar ninguém. Embora o tempo fosse curto, ele não se aproximou precipitadamente do mausoléu, desenhando o símbolo e abrindo a porta. Em vez disso, ele estendeu a mão direita e agarrou o ar à sua frente. Após 5 tentativas consecutivas, os músculos de seu braço se contraíram repentinamente, como se ele estivesse puxando algo extremamente pesado. Quando ele retraiu a mão direita, uma figura apareceu rapidamente. A pele da figura era de cor bronze. Ele tinha uma constituição mediana, cabelos pretos, olhos castanhos e traços faciais suaves. Abaixo de sua orelha direita havia uma toupeira muito fina. Não era outro senão Azik Gers. No entanto, ao contrário do Sr. Azik que ele conhecia, o olhar da figura era frio. Ele usava uma túnica preta profunda bordada com fios dourados. Ele usava uma coroa dourada em forma de pássaro, como se estivesse olhando para todas as criaturas vivas. Este era o ex-cônsul da morte, um ex-anjo da sequência 2. Sem avaliá-lo mais, Klein estendeu a mão novamente e agarrou o vazio. Desta vez, ele não parecia ter puxado nada, mas na verdade, ele havia convocado o antigo ele de 10 segundos atrás, o que estava em um estado oculto. Então, Klein jogou uma pequena garrafa de metal em sua projeção e se forçou a entrar no vazio histórico do nevoeiro cinza. Em seu eu passado, sua consciência de repente ganhou vida e tornou-se extremamente ágil. Este Klein oculto trouxe a projeção do cônsul da morte Azik que chegou ao mausoléu secreto onde a entrada não podia ser vista. Ele pegou uma pequena garrafa de metal e usou sua espiritualidade para desenhar com sangue que brilhava como pedras preciosas. No ar, ele rapidamente esboçou o símbolo que o Senhor Porta havia dado. O símbolo formou-se rapidamente e ressoou com um ponto específico no mausoléu, expandindo-se em uma porta ilusória. Escondidos, Klein e o cônsul da morte Azik passaram pela porta e entraram no mausoléu secreto correspondente. Nesse momento, os guardas lá dentro já haviam descoberto que havia um intruso e ativaram o ritual que prepararam com antecedência. No entanto, tudo o que eles podiam ver era o sublime cônsul da morte. Em algum lugar em Baclund, o ex-duque de Souville, Dlink Augustus, estava prestes a usar um ritual para abrir uma passagem e descer naquele mausoléu secreto quando um homem ao lado dele de repente franziu a testa e disse, "Esse é Azik Gers." Não, ele é muito rígido, é como uma projeção histórica convocada pelo estudioso da ordem secreta de outrora. Sua Alteza, deixe-me ir até lá. Fique aqui e tenha cuidado com o estudioso de Ur que está à espreita no escuro. Embora eles não sejam anjos, eles são bastante problemáticos. Dlink Augustus era um ancião ligeiramente arrogante. Seu cabelo preto estava misturado com fios de prata, e ele estava bem barbeado. Ao ouvir isso, ele riu e disse, "O estudioso de Uri não está ao lado de L? Embora ele esteja em um estado oculto, eu já o descobri através da desordem da área circundante. Ele está nos enganando, fazendo-nos pensar que ele está atacando deliberadamente com uma projeção histórica enquanto seu verdadeiro corpo foi para outro lugar. Na verdade, ele está escondido ao lado da projeção de Azik. Uma vez que este cônsul da morte atrai a atenção que ele quer, e quando colocamos nossas forças principais em outro lugar, ele usará o estado oculto para se aproximar do mausoléu para causar destruição. Além disso, independentemente do motivo, já que ele convocou a projeção de um anjo,
Você não será capaz de matar o alvo em um curto período de tempo, mesmo que carregue um artefato selado de grau zero. Se isso envolver o mausoléu, nossos esforços e a persistência teria sido em vão. Se aquele Sholar Fiori cometeu 3 níveis de desorientação e realmente foi para outro mausoléu, ele não será capaz de invocar um anjo do vazio histórico. Você pode facilmente eliminá-lo. Enquanto ele dizia sua primeira frase, Link Augustus já havia entrado na passagem pela ativação do ritual. O resto das palavras seus foram ditas pelos fantasmas que ele havia deixado para trás. Dentro do mausoléu secreto no condado de Awa, Azikegeus examinou a área com uma expressão indiferente. Seu corpo de repente inchou e se transformou em uma serpente gigante que cobria a área acima do mausoléu. Essa serpente gigante era ilusória e real, como se fosse formada por algo incompreensível para os humanos. Todo o seu corpo estava coberto por enormes escamas verde escuras. Penas brancas cresciam das lacunas, e cada escama e pena tinham símbolos estranhos de diferentes formas. Apenas a mera visão deles fazia a carne se decompor, transformando-os em zumbis. Este era Quetzalcoatl, a serpente mencionada no mito do continente meridional. Suas órbitas oculares estavam queimando com chamas brancas pálidas enquanto um exagerado e grosso par de asas se estendia de suas costas. Em meio ao vento uivante, a serpente emplumada no ar avançou com a parte superior do corpo e cuspiu uma chama branca pálida que cobriu todo o mausoléu. Senhor. A projeção do vazio histórico de Azik é definitivamente muito mais fraca do que antes, mas ainda é muito poderosa. A projeção de Azik seria tão poderosa. Naquele momento, pontos de brilhos fracos e sombrios voaram para fora do mausoléu, pondo fim ao avanço das chamas brancas pálidas semelhantes a marés. Depois disso, eles formaram uma figura. Não era outro senão o Sequence 2 Balancer, de Link Augustus. No momento em que o oculto Clan viu ele de repente ficou rígido e rígido. Ele começou a agir com base no instinto, como resultado de seu retorno ao vazio histórico e de estar fora do mausoléu secreto. Então, ele se teletransportou para um mausoléu secreto sob o rio Tussouk e tirou outra pequena garrafa de metal. Em um estado oculto, ele usou sua espiritualidade para tirar o sangue para delinear o símbolo. Alguns segundos depois, o símbolo ressoou e se transformou em uma porta. Com suas marionetes, Konas e Enuni, ele entrou. Claro, no rio e na floresta lá fora, ele ainda tinha marionetes que acabou de converter. Uma figura apareceu perto das ruínas número 1 sublinhada nos arredores de Baklund. Seu cabelo negro era radiante e seu rosto era ligeiramente redondo. Ela estava linda, com um toque de doçura e um porte marcante. Ela não era outra senão Demomines Trici. Depois que Trici se aproximou das ruínas número sublinhado 1, ela também pegou uma pequena garrafa de metal e desenhou o símbolo fornecido pelo Senhor Porta com o sangue. Uma porta ilusória rapidamente tomou forma. Capítulo 1146. Um verdadeiro charlatão ao passar pela porta ilusória, Trici se escondeu e pulou do penhasco na entrada, em direção ao vale escuro abaixo. O mausoléu secreto que se originou do sangue Imperador Tudor foi escondido aqui. Durante a descida, o corpo de Trici estava leve como uma pena. Ela perdeu a maior parte de seu peso, mas sua velocidade não era lenta. Nenhum dos guardas restantes notou que ela havia entrado sorrateiramente. Assim que Trici estava se aproximando de seu alvo, ela ouviu uma voz dizer: "Ocultação é proibida aqui." A figura de Trici apareceu instantaneamente do nada. E na área acima do imponente mausoléu no Vale Escuro, havia um homem que apareceu em algum momento. Este homem tinha um rosto comprido e retangular com uma faixa branca no cabelo. Ele tinha um bigode que se enrolava em volta da boca e suas sobrancelhas eram extremamente grossas, realçando seus olhos relativamente grandes. Ele estava vestido com traje formal e usava um manto. As pontas de seus sapatos eram extremamente longas e seu traje não parecia combinar com os tempos. Ele era o semideus que apoiou George III, Prince Grove. Na cabeça deste caçador do caos Sequência 3, havia uma coroa feita de espinhos. A luz pura constantemente reunida na coroa, entrelaçando-se em um mar. Artefato selado 0 a 36. Clary nadou sob o rio Tussouk quando uma imagem apareceu de repente em sua mente enquanto ele conduzia sua marionete, Konas e Enuni, pela porta ilusória. Uma catedral negra estava diante deles com sua espaçosa porta aberta, revelando um homem de macacão, um cavalheiro em um terno formal e cartola,
Uma senhora com desenhos de babados nas mangas e uma senhora cujo vestido formava flores com cadarços. Eles estavam suspensos no ar, imóveis. Cal. 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 Corvos negros circulavam o topo da catedral, soltando gritos de parar o coração. Sem adivinhar, Clem sentiu como se tivesse caído em uma fenda em um lago, congelado. Seu corpo ficou frio enquanto seu cabelo se arrepiava. Inúmeros pensamentos surgiram em sua mente enquanto gritavam coletivamente um nome, o ouro. Num piscar de olhos, Clem instintivamente tomou uma decisão. Ele planejava trocar de local com suas marionetes do mundo exterior e deixar a catedral diretamente à sua frente. Claramente, ele havia encontrado um milagre. Ele não entrou no mausoléu secreto de George III depois de passar pela porta ilusória. Em vez disso, ele chegou a um lugar desconcertante. No segundo seguinte, ele descobriu que os fios do corpo espiritual que estavam conectados às suas marionetes haviam sido cortados. Eles estavam flutuando rapidamente em direção ao interior da catedral escura como breu. Se não fosse por sua intuição que superava seu próprio nível, permitindo-lhe detectar o perigo antes do tempo, ele definitivamente não teria sido capaz de reagir a tempo. Ele definitivamente teria desistido e se tornado um membro das marionetes. Ele não teve tempo para pensar muito sobre isso. Ele rapidamente controlou seus fios do corpo espiritual e os reuniu todos, conectando-os a si mesmo, formando um círculo após o outro. Isso permitiu que ele se livrasse temporariamente do perigo, mas também o fez perder suas marionetes, Konas e Enuni, em apenas um segundo. Os pescoços das duas marionetes se apertaram repentinamente ao serem erguidas por uma mão invisível antes de serem penduradas no interior da catedral. Juntamente com os cadáveres originais, eles balançavam ao vento e produziam vozes diferentes, mas diziam exatamente a mesma coisa. Bem-vindo de volta. Ponto. Na Praça Memorial, o imaginado rei George III ainda fazia um discurso. Reduzirei ainda mais os requisitos de riqueza necessários para a elegibilidade eleitoral. Entregarei ainda mais direitos à Câmara dos Comuns. Embora as pessoas não entendessem por que havia tal desenvolvimento no discurso, parecia bom para eles. Estes são todos os projetos de lei que foram aprovados pela Câmara dos Lordes, mas não há necessidade de dizer ao público durante este discurso. É como se o rei estivesse enfatizando que ele definitivamente seguirá esses projetos de lei no futuro. Audrey estava confusa, mas ela não conseguia não apresentar uma explicação convincente. Nas escuras e majestosas ruínas secretas número 1 nos arredores de Baclund, o verdadeiro George III já havia usado uma coroa negra e consumido a poção. Seu corpo estava se transformando em direção à sombra da ordem, estendendo-se em um estado mágico. Quanto aos 9 mausoléus, eram as ilhas no mar do nada. Eles eram os componentes de todo o seu governo. Quanto às pessoas que cantavam Imperador George III ao mesmo tempo durante o ritual, havia um número incontável de faróis. Juntos, eles ancoraram este governante de Luen, Eastbalon e o arquipélago de Horsted, fazendo com que ele transcendesse completamente a realidade e se tornasse parte da sombra da ordem. Durante esse processo, os pensamentos de George III vagaram incontrolavelmente como se estivessem sendo dilacerados. O Zaratu da Ordem Secreta realmente me contatou diretamente, esperando me fornecer ajuda. Ele disse que ele viu alguns dos pensamentos de Germans Parrot sobre o caso Capim, o ataque a Realmente Maiden, o silenciamento de Krasi Captain e o desaparecimento de Konas Kilgore. E os resultados da adivinhação de seu fizeram ele cooperar comigo, oferecendo-se para me ajudar a guardar um mausoléu. Lá, ele esperou que Germans Parrot tomasse a iniciativa de caminhar até ele, por causa de seus próprios objetivos e da lei da convergência das características do Beyonder. Ele também disse que a coisa mais importante a fazer ao lidar com um semideus qualificado do caminho do vidente é ser paciente e determinado. Que charlatão! Ele até trouxe Abomination Sua. Usei meus poderes para assinar um contrato com eles. Juntamente com os ajudantes que convidei da Ordem do Eremita do Crepúsculo, bem como Grove, que impunha um artefato selado de grau 0, mesmo que a maioria dos semideuses da família militar e real esteja lutando na linha de frente e o protegendo. Baclund, eu não precisa se preocupar com a destruição do ritual. A menos que uma verdadeira divindade desça ao mundo real. E isso é impossível. Então, originalmente eu queria usar esta oportunidade para atrair qualquer resistência, mas no final, decidi usar esta oportunidade para avançar diretamente.
E, já que Grove ainda não sabe sobre essas cartas escondidas. Bem, ele não tem o direito de saber. Em menos de 2 minutos, me tornarei um Deus eterno, o Imperador Negro que governa a realidade. Ponto. Cal. 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 No mundo escuro com o grasnido dos corvos, os cadáveres pendurados no topo preto da igreja desciam e passavam pela porta principal. Seus olhos estavam fixos em Klein, que estava do lado de fora. Quase ao mesmo tempo, uma figura lenta mas firmemente se delineou, no ar. Sem se importar com o que era, Klein rapidamente estalou os dedos enquanto mantinha o estado especial de seus fios do corpo espiritual. Bem. Uma chama vermelha surgiu de sua carteira e imediatamente o envolveu. A chama foi extinta rapidamente e Klein permaneceu onde estava, incapaz de pular. Ele não mostrou nenhum sinal de depressão quando imediatamente ativou Krepingunger para tentar se teletransportar. Klein instantaneamente ficou transparente quando apareceu novamente, incapaz de dar um único passo. Sua origem e destino estavam estranhamente conectados. Naquele momento, a figura no ar já havia tomado forma. Ele estava vestido com roupas lindas, com longos cabelos castanhos encaracolados, olhos azuis, nariz alto e lábios finos. Ele não era outro senão Rosely Gustavi, quando era imperador. Ele olhou para Klein enquanto incontáveis símbolos ilusórios apareciam em seus olhos. A mente de Klein inchou instantaneamente quando ele foi injetado com uma grande quantidade de conhecimento desconhecido. Sua cabeça parecia explodir em um instante enquanto seus outros pensamentos estavam completamente ocupados, tanto que ele não conseguia nem levantar um dedo. Instintivamente, ele permitiu que esse conhecimento se dividisse e fosse injetado em centenas de vermes do espírito. Isso permitiu que ele recuperasse sua capacidade de controlar seu corpo enquanto ele rapidamente agarrava o espaço à sua frente com a mão direita. Seu braço de repente afundou, e então ele de repente se afastou. Quando as marionetes passaram pela porta da catedral e começaram seus ataques, outras 2 figuras apareceram no ar, arrastando uma cauda sem escamas de um branco prateado. Quando ele soltou a mão direita, uma serpente gigante apareceu neste reino sombrio. Seus olhos eram vermelhos brilhantes e frios, e seu corpo estava coberto de padrões e símbolos. Foram inúmeras rodas nos detalhes. Serpente do destino. Na verdade, isso não era algo que Klein pudesse invocar do vazio histórico. Em vez disso, foi o Septim descendo com a queima do guindaste de papel depois de usar o feitiço Insterdion Simori. Klein acabara de usar o Flaming Jump momentos atrás para buscar a ajuda da Serpente do Destino. E a razão pela qual ele queria agarrar alguma coisa era para esconder suas verdadeiras intenções. Era para evitar que o anjo adversário descobrisse a localização da Serpente do Destino, colocando a família do Dr. Aron em perigo. Não era como ele havia lidado anteriormente com o Avatar de Amon naquela época, pois ele não tinha confiança em eliminar todas as pistas. Portanto, ele havia discutido com Will com antecedência sobre como lidar com tais situações. Felizmente, a intenção expressa por Will Septim indicava que a verdade da convocação de antes não havia sido exposta. Nesse momento, a gigantesca serpente de Mercúrio ergueu-se e mordeu a cauda, transformando-se numa misteriosa e exagerada roda. No ar, 2 figuras apareceram em ambos os lados da projeção de Rosely. Um deles era a Rainha Mística Bernadette, cujo corpo real estava em uma intensa batalha com a mão da Ordem da Sequência Lion Augustus e o outro era formado de pura luz, e um par de asas brilhantes crescia em suas costas. Obviamente, estava no nível de um anjo. De repente, as 2 projeções de anjos que apareceram rapidamente desapareceram. Os ataques que eles dirigiram a Klein e as marionetes controladas recuaram para a catedral e foram suspensos novamente. Conas e Nuni saíram um após o outro. Com ele, eles passaram para trás pela porta ilusória e deixaram o mundo, com um grasnido ressonante, aparecendo sob o rio Tusok. Serpente do Destino. Reinício. A figura da serpente gigante também desapareceu. Sem qualquer hesitação, Klein ativou o teletransporte e passou por incontáveis criaturas do mundo espiritual para outro mausoléu secreto. Ele usou o sangue restante para delinear o símbolo e abriu a porta ilusória. Desta vez, ele entrou no interior e viu um mausoléu solene escuro. Ele convocou o Cego Scepter e lançou uma terrível tempestade de raios, de novo, destruindo o alvo. Então, ele se virou e saiu de cena. Tudo correu tão bem, como um sonho. Sim, um lindo sonho. Klein, que sempre conseguia manter sua lucidez nos sonhos,
Percebeu que estava em um sonho real criado por outra pessoa no momento em que entrou nas ruínas onde ficava o mausoléu secreto. Capítulo 1147. Caos. Klein fingiu não perceber o sonho real. Enquanto tentava impedir sua projeção do cônsul da morte, ele tentou invocar outra versão de ele mesmo do vazio histórico para enganar os guardas das ruínas Tudor, permitindo que seu corpo escapasse do sonho e se esgueirasse para o mausoléu secreto para alcançar seu objetivo de destruí-lo. No momento, ele só podia manter 3 projeções do vazio histórico. O cônsul da morte Azikejers era um, sua autoprojeção em um estado oculto era outro. Ele não podia ter certeza se a líder dos ascetas, Ariana, era considerada uma delas. No entanto, para estar seguro, ele teve que dispersar um deles antes de fazer outra tentativa de convocação. Em relação ao estado de Ariana, além de suspeitar que ela havia descido pessoalmente devido ao estado dela, Klein tinha outras teorias. Talvez o líder do claustro meia-noite tenha entrado deliberadamente em um estado oculto depois de sentir que a projeção dela do passado havia sido convocada enquanto estava localizada na Cordilheira Manta. Ela havia desaparecido do mundo real, permitindo que a projeção ganhasse consciência. Isso era completamente viável, especialmente porque a autoridade da ocultação provavelmente dava a ela um certo grau de controle sobre as projeções históricas dela. Quando se tratava de um anjo oculto como este, Klein foi incapaz de usar o feedback da manutenção da projeção histórica do Cholaron Fiore para confirmar a verdadeira situação dela. Por isso, não fez nenhuma alteração, para evitar acidentes. Quando ele estava prestes a invocar seu eu passado, o sonho real desapareceu silenciosamente. Tudo ao seu redor voltou ao normal. Ele estava parado em um penhasco na entrada. Abaixo dele havia um mausoléu escuro e majestoso. Um velho com uma aparência comum estava levitando no ar. Sob o brilho do musgo e a luz dos pilares e de pedra dentro do penhasco, ele olhou calmamente para Klein e suspirou no antigo Fezak. Você não foi realmente enganado pelo sonho que criei. O cabelo desse velho era completamente branco, mas era grosso o suficiente. Não havia muitas rugas em seu rosto e sua aparência não era nada especial. Sequência 3 Drão e a ver do caminho espectador. Não, pelo menos não é um anjo. Klein ficou tenso e não respondeu. Ele imediatamente pegou sua gaita prateada de aventureiro e soprou nela. Nenhum som foi produzido, mas Renette Tneker, que usava um vestido longo escuro e complicado, saiu. Uma das cabeças loiras de olhos vermelhos nas mãos de ela imediatamente cuspiu um amuleto retangular semelhante a um diamante. Outra cabeça cantou no antigo Hermes, ontem. Ontem mais uma vez. A senhorita mensageira estava pegando força emprestada de seu eu passado. Comparado a uma serpente do destino de sequência 1, o poder ela emprestado pode durar mais tempo. No entanto, o charme não mudou em nada. No ar, o ancião de manto cinza riu gentilmente e gentilmente os lembrou, não use o antigo Hermes na minha frente. Hermes. Este é Hermes, aquele que viveu desde a segunda época e criou o antigo Hermes. Um anjo do caminho do espectador. A origem dos alquimistas da psicologia. Klein ficou chocado antes de perceber algo. Hermes estava participando da batalha, então era improvável que ele tivesse um forte desejo de detê-lo. Não, talvez ele esteja agindo deliberadamente para baixar nossa guarda. Os Beyonders do caminho do espectador são os melhores em manipular os corações dos outros. Assim que esse pensamento passou por sua mente, as outras 2 cabeças de Renette Tneker começaram a cantar em Jotun e élfico, ontem. O amuleto retangular semelhante a um diamante foi instantaneamente aceso por uma chama, transparente antes de se fundir com o vazio. O corpo de Renette Tneker começou a se expandir rapidamente quando as 4 cabeças em suas mãos voaram e pousaram no pescoço seu. As 4 cabeças tornaram-se ilusórias uma após a outra. Em um instante, Renette Tneker se transformou em uma enorme boneca de pano que lembrava um castelo. Ela estava vestida com um vestido gótico preto com inúmeros símbolos misteriosos e vinhas sinistras. Seus olhos eram vermelho sangue. Ela varreu seu olhar através do antigo Hermes. Ela abriu a boca dela bem fechada, mas não fez um único som. O anjo do caminho espectador brilhou com uma luz fraca, transformando-se em um coelho branco e rechonchudo. Ruína antiga. Maldição da transformação. O coelho não entrou em pânico. Seu corpo começou a inchar, ficando com metade do tamanho de uma montanha. Uma pisada foi suficiente para esmagá-lo até a morte. Para um anjo do caminho do espectador,
Apenas acreditar na força deles permitia que eles fossem poderosos o suficiente sem estar em desvantagem devido à aparência deles. Quando o coelho se transformou em um monstro, uma mudança sutil aconteceu nas ruínas. Realidade e ilusão se entrelaçaram, deixando Reinette Tnekker um pouco confusa se ela estava em um sonho ou no mundo real. Klein poderia diferenciar entre os dois. Embora ele tenha notado isso, não apenas a senhorita mensageira estava em uma forma de criatura mítica, mas a superfície do corpo do coelho estava coberta de escamas branco-acinzentadas. Todos os tipos de padrões se entrelaçaram, formando símbolos tridimensionais que pareciam se conectar à mente. Os anjos são verdadeiramente aterrorizantes. Eles usam sua forma completa de criatura mítica logo no início. Como Klein suspirou, ele nem se atreveu a dar uma segunda olhada para obter mais conhecimento. Em primeiro lugar, ele não tinha tempo para fazer isso e, em segundo lugar, seu nível não era alto o suficiente. Ver uma forma completa de criatura mítica definitivamente levaria a ser afetado e receber alguns efeitos negativos. Isso era algo que ele tinha que evitar em um campo de batalha perigoso. Aproveitando a batalha entre a senhorita mensageira e o gigantesco coelho que havia se transformado em dragão, Klein aproveitou os fortes ventos para se dirigir ao mausoléu secreto. Enquanto ele recitava um nome honorífico particular em Jotun, ele estendeu a mão para agarrar o ar. Na primeira vez, fracasso. Segunda vez, falha. Terceira vez, ainda um fracasso. Assim como um coelho gordo e branco após o outro apareceu na ilha de consciência de Klein, fazendo-o elevar sua consciência para lutar e ser incapaz de levar em consideração várias coisas. Ele instintivamente estendeu a mão direita e finalmente tocou uma imagem específica na vazio histórico. Quando ele puxou o braço para trás, a imagem rapidamente se delineou. Ela era uma mulher vestindo uma túnica de cor escura e um capuz largo. Ela tinha um rosto bonito e olhos negros ligeiramente opacos. Este era o anjo oculto da Igreja da Meia-Noite que ele havia conhecido antes. Mais tarde, ele descobriu na cidade nebulosa que esta era a Mãe do Céu, a filha do antigo deus, Flegrea, e suspeita de ser o recipiente para a descida da deusa. Como ele foi capaz de invocar com sucesso a líder ascética, Ariana, do vazio histórico em uma tentativa, Klein definitivamente pensou em tentar ver se ele poderia invocar ela. Ele estava cantando o nome honorífico da deusa da noite eterna. O emprego de projeções do vazio histórico por estudiosos de outrora tinha uma restrição, difícil de superar. Era que ele era incapaz de convocar algo que envolvia a unicidade. No entanto, os objetos que eram apenas um receptáculo da descendência de uma divindade dependiam de quanto do poder da divindade era carregado pela projeção correspondente do vazio histórico ou se envolvia a singularidade. Da mesma forma, se ele quisesse convocar Amon, seria impossível invocar o corpo real, mas um avatar funcionaria. Para garantir, a pessoa que ele convocou foi a que sorriu para ele durante a grande neblina de Baklund, e ele conseguiu após 3 tentativas. Claro, se não fosse pela aprovação tácita da deusa, ou talvez fornecendo algum nível de ajuda, ele poderia não ter conseguido em 100 tentativas, 1000 tentativas ou mesmo 10.000 tentativas. A bela dama não olhou para ele, o invocador. Em vez disso, ela virou a cabeça dele e olhou para o mausoléu secreto. Toda a ruína subterrânea tremeu quando o mausoléu escuro e majestoso começou a tremer. Ripley apareceu como se estivesse prestes a ser movido para um mundo oculto. Neste momento, 2 braços se estenderam do mundo exterior. Um foi pressionado para a boneca gigantesca, Reinette Tnekker, enquanto o outro abriu os dedos para agarrar Klein. Esses 2 braços tinham mais de 10 metros de comprimento. Eles eram negros como breu na superfície, fluindo com líquidos pegajosos. Alguns deles eram estranhamente protuberantes, alguns tinham crânios como cabeças, olhos tridimensionais ou línguas farpadas. Abominação suar. Os guardas restantes nas ruínas subterrâneas enlouqueceram. Alguns levantaram suas espadas para matar seus companheiros, ou levantaram suas armas, apontaram para si mesmos e apertaram o gatilho. A pele de Klein começou a rachar e sua consciência foi perturbada por uma sensação de loucura. Ele foi incapaz de responder de forma eficaz. O anjo da ocultação que ele convocou retraiu o olhar de seu por puro instinto, e ela olhou para os 2 braços que pareciam vir das profundezas de um pesadelo. Um medo tremendo fez o braço de Suá tremer levemente. Não apenas ele falhou em agarrar Klein, ele foi até amaldiçoado por Reinette Tnekker, fazendo com que ele ficasse coberto de pelo verde. Imediatamente depois disso,
Eles começaram a desaparecer enquanto lutavam com todas as suas forças, tentando escapar de seus estados ocultos. E neste momento, 3 figuras apareceram no ar nas ruínas subterrâneas. Eles eram o Imperador Roseli, o primeiro rei Loen, William Augustus, e o anjo abstrato formado de pura luz. As projeções do vazio histórico convocadas por Zaratul seguiram logo atrás. Com tantos anjos descendo ao mesmo tempo, apenas os efeitos de suas auras causaram o tremor de todo o espaço, sem mencionar a intensa batalha em que eles estavam envolvidos. Em um instante, o mausoléu escuro como breu tremeu ainda mais vigorosamente. Havia até uma rachadura óbvia em sua superfície. Klein não ficou nem um pouco surpreso, porque esse era seu último plano de contingência. Quando o inimigo era muito poderoso e preparado, impedindo de criar uma oportunidade, então era melhor reunir todos enquanto destruir o mausoléu, assim, criando o caos. Essa foi a inspiração que ele obteve do encontro fora de Bayon City. Naquela época, Abomination Swai e o subproduto do projeto artificial de Ata atacaram remotamente enquanto Sea King Kotiman, Miss Messenger Reinet Tineker e um semideus da Rose Shoal of Talk participaram dele, resultando no colapso de uma montanha inocente. Naquele momento, Klein queria que o mausoléu secreto nesta ruína fosse como aquela montanha. Ele não acreditava que os anjos pudessem controlar os danos aos seus arredores quando em uma batalha intensa. E a programação desta vez superou em muito a anterior. Ainda não é o suficiente. Então vamos torná-lo um pouco mais caótico. Enquanto ele controlava seus fios do corpo espiritual para evitar que flutuassem para cima, ele se esquivou e sentiu o espaço misterioso acima da névoa cinza. Usando seu controle básico sobre ele, ele o fez tremer levemente. No ar, uma névoa branco-acinzentada apareceu quando o majestoso palácio apareceu fracamente. Castela de Sefirah. Em um instante, o céu acima da Catedral do Vento Sagrado em Baklum ficou escuro, como se uma tempestade estivesse se formando. Um pássaro com olheiras escuras observando o rio Tussouk rio abaixo moveu seu olhar. Nos arredores de Baklund, onde ficavam as ruínas número 1, a Demonestrice teve vários poderes roubados e sofreu ferimentos graves. Ela estava à beira da morte. Bang! Ela se chocou contra o penhasco, quase se enterrando nele. O sangue estava por toda parte. Neste momento, ela tirou um item. Era um pingente retangular em forma de diamante. Ontem mais uma vez. Capítulo 1148. Não é tarde. H5 Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios /H5. Havia muito poucas chances de usar feitiços em batalhas de alto nível. Ninguém tomaria a iniciativa de deixar uma abertura para o oponente enquanto entoava o encantamento. A razão pela qual Trici foi capaz de completar a ação correspondente foi porque ela acendeu chamas negras perversas de dentro para fora. Quanto às chamas negras, elas pareciam absorver todo o calor nas áreas circundantes, causando a formação de espessos cristais de gelo. Além dos cristais de gelo, havia teias de aranha quase invisíveis que os envolviam, formando enormes casulos. Contando com as 3 camadas de defesa, Trici conseguiu ganhar quase 2 segundos. Então ela pegou o amuleto retangular em forma de diamante e gritou, ontem. A chama transparente acendeu em meio às chamas negras, perversas. O encanto de diamante silenciosamente se desintegrou antes de se fundir com o vazio. Isso foi algo que Clay forneceu especialmente ao demônio, de modo a permitir que o dano das 3 pontas se tornasse o principal ponto de ataque a qualquer momento. Trici imediatamente viu a névoa branco-acinzentada e percebeu que as cenas do passado eram como estrelas, densamente agrupadas. Havia cenas do jovem vagando pelas ruas, ficando sob o controle da máfia, trapaceando e roubando dos outros. Mais tarde, ele se juntou à Ordem da Teosofia e se tornou um assassino. Lá, ele gostava de acabar com vidas e derramar sangue, instigando outros a arrancar suas máscaras e revelar sua verdadeira natureza bestial. Devido a várias razões, ele não teve escolha a não ser se tornar um bruxo. Ela começou a criar catástrofes e foi arranjado pela demônia do prazer que ela se tornaria amante do príncipe Edesac. Percebendo que estava se tornando cada vez menos parecida com ela mesma e que estava lentamente se perdendo no prazer, ela sentiu um medo extremo e desejou escapar. No entanto, tendo caído mais fundo no inferno, ela experimentou uma dor imensa e escolheu ser extrema. Com um pensamento, as cenas ampliaram e ocuparam toda a sua visão. Sob a luz, o gramado do lado de fora da janela estava claro e os cavalos caminhavam lentamente.
Os buracos do campo de golfe ainda podiam ser vistos vagamente e, dentro da casa, havia um armário antigo bloqueando a visão da porta. A Tracy do passado parou na beirada e olhou para fora, usando um anel de safira na mão esquerda. Naquela época, ela nem era uma sequência 5 e não tinha a força que precisava para emprestar. No entanto, ela tinha um anel da seita demônio que estava intimamente relacionado com o demônio primordial. Este anel era o que Tracy queria pegar emprestado. De repente, o intrincado anel incrustado com uma pedra de safira apareceu no dedo mindinho de Tracy. E ao contrário do passado, a Tracy do presente se fundiu com a marca e se submeteu ao demônio primordial. Ela havia sido muito aprimorada como um semideus da sequência 4. Em outras palavras, mesmo que ela não fosse um recipiente descendente de uma divindade robusta, ela já tinha as qualificações para ser uma. E aquele anel de safira permitiu que ela captasse temporariamente uma certa quantidade de iniciativa. Olhando para cenas do passado, o casulo formado pela teia de aranha de Tracy rachou centímetro a centímetro. Os grossos cristais de gelo derreteram silenciosamente enquanto as chamas negras corroíam. Ela levantou a mão esquerda, fechou os olhos e sorriu enquanto colocava o anel de safira entre as sobrancelhas. O anel derreteu como metal ao fluir na cabeça de Tracy de uma maneira surreal. Naquele momento, as chamas negras, perversas foram completamente privadas por Prince Grove quando uma lança de luz branca ardente disparou. Na frente da lança, duas asas brancas puras se espalharam enquanto abraçavam a ponta da lança, como um anjo, selando o espaço ao redor e impedindo que o alvo escapasse. Nesse momento, Tracy abriu os olhos. Eles eram de uma cor preta profunda. Seu cabelo se eriçava um a um, cada um ficando grosso como uma cobra. A camada externa era escorregadia e diabólica, com claros olhos pretos e brancos embutidos nas pontas, ou cabeças que pareciam cobras venenosas. Suas bocas estavam ligeiramente abertas enquanto eles estalavam suas línguas. A lança condensada de pura luz parou na frente de Tracy, como se estivesse sendo pressionada por uma mão invisível, dificultando seu avanço até mesmo 1 centímetro adiante. Ele rapidamente se tornou branco acinzentado, passando de incorpóreo para corpóreo, como se fosse esculpido em pedra. Com um sopro, a lança caiu rapidamente na beira do penhasco, quebrando-se em incontáveis pedaços minúsculos. A cor branca acinzentada ao redor de Tracy rapidamente se espalhou em todas as direções como se tivesse vida própria. Por onde passava, as pedras ficavam duras enquanto tudo mais virava pedra. Os vários rituais que haviam sido estabelecidos nas ruínas número 1 agora estavam manchados com cores branco-acinzentadas, impedindo que os anjos que guardavam os outros mausoléus secretos descobrissem as mudanças e viessem imediatamente. Prince Grove foi instantaneamente cercado por uma aura branco-acinzentada que emanava do vazio. Com ele apenas sendo capaz de usar a coroa de espinhos para manter uma pequena zona segura, não havia como ele usar nenhum poder de proibição. Tracy, cujos olhos não tinham bordas separando os brancos dos pretos, nem olhou para o oponente. Com seu cabelo de cobra cobrindo o céu, ela deu um passo em direção ao mausoléu secreto no fundo do vale escuro. Estrondo. O chão começou a tremer violentamente quando um baque surdo soou lá no fundo. Asteroides vermelhos com caudas flamejantes apareceram do nada enquanto passavam pela Demominestra e se chocavam contra o mausoléu. Em um instante, essa ruína foi inundada por catástrofes. George III, que estava no momento crítico de seu avanço, percebeu isso e imediatamente sentiu uma forte sensação de confusão e raiva. Com grande dificuldade, ele separou parte de sua força e, com a ajuda dos preparativos que havia feito, distorceu com força a área circundante e isolou o sombrio e solene mausoléu secreto do mundo real, evitando terremotos e meteoros se aproximem do alvo. Estrondo. Estrondo. Em meio a todos os tipos de catástrofes, os penhascos desmoronaram um a um enquanto as ruínas começaram a desmoronar. A voz irada de George III soou do mausoléu secreto que formava um mundo próprio. Você está louco. Para uma sequência 4 aceitar a força e o poder de uma verdadeira divindade, o único resultado foi a morte. Tracy riu. A pele de seu rosto foi levada ao limite. Centímetro por centímetro, eles desmoronaram, revelando sangue e carne que se contorcia descontroladamente por baixo. Esta demônia extremamente aterrorizante zombou e disse: o final de uma história adorável não deveria ter todos os bandidos mortos. Por exemplo, você ou eu. Antes que Tracy pudesse terminar a frase,
Ela exibiu aquele sorriso trágico no rosto enquanto o asteroide despencava no mausoléu secreto retorcido em uma tentativa de destruí-lo. Em outro mausoléu, Klein não se mostrou forte. Ele rapidamente encerrou a conexão com o castelo Sefirah como se estivesse rezando para o louco por ajuda. A comoção de antes quase fez com que todos os anjos presentes parassem. Infelizmente, o anjo oculto que Klein convocou era uma projeção do vazio histórico. Apenas continuou lutando por instinto, tornando a situação ainda mais caótica. Neste momento, a projeção de William Augustus I puxou uma espada de prata e apontou para frente antes de cortar para baixo. Não havia necessidade de lhe dizer mais nada. O caos nas ruínas parou quando o campo de batalha foi dividido em diferentes seções. Hermes encarou a bela e impassível senhora. Abomination Sua suprimiu Renete Tnekel. As projeções do vazio histórico do imperador Roseli e do anjo de luz cercaram Klein. William I ficou em um local isolado, garantindo que nenhum dos tremores secundários atacasse o mausoléu abaixo. Como esperado da mão da ordem. As pupilas de Klein dilataram. Sem pensar, ele enfiou a mão direita no bolso interno de suas roupas e estendeu a mão esquerda para pedir força ao seu passado. O cônsul da morte, a matrona do claustro meia-noite e o anjo da ocultação eram figuras que cediam o nível do próprio Klein. Seja convocando ou mantendo eles, era um fardo terrível para sua espiritualidade. Ele não teve escolha a não ser pegar emprestado algum poder de seu eu passado antes que sua espiritualidade secasse completamente. Desta forma, ele foi preenchido com falsa espiritualidade mais uma vez. Nos 5 minutos seguintes, não foi diferente da verdadeira espiritualidade. Então, Klein viu a luz. O anjo formado de pura luz, que também tinha asas ilusórias, em suas costas, fez as camadas de luz surgirem em sua direção como um maremoto, afogando-o. No brilhante mar branco de luz, algo apareceu de repente. Ele rapidamente despencou e se aproximou do mausoléu secreto. Era um livro de cor escura que consistia em pele de cabra. As viagens de Gruseli. Usando sua habilidade de se dividir em um Words of Spirit e sua habilidade aprimorada de metamorfose, ele encolheu em marcadores feitos de carne, incorporando-se ao livro, usando-o para bloquear a purificação da luz infinita e o efeito de fusão. Mas mesmo assim, ele ainda estava gravemente ferido porque a luz ainda podia iluminar parte de seu corpo. Este não foi o fim. Parado logo abaixo das viagens de Groseli estava o imperador Roseli, vestido com roupas lindas, esperando lá com as mãos levantadas. Sem pensar duas vezes, Klein só pôde ativar o primeiro método que conhecia para se proteger, escondido no vazio histórico. Estrondo. Um trovão alto explodiu do lado de fora da ruína. Ele retumbou à distância no começo, mas no final, estava zumbindo nos ouvidos. Klein, juntamente com as projeções no vazio histórico, e todos os seres vivos nas ruínas ficaram impressionados e enrijecidos. Instantaneamente, o mar de luz escureceu. Mas não, havia uma figura que não foi afetada, o anjo oculto da Igreja da Meia-Noite. A bela, mas de aparência monótona, aproveitou a oportunidade para mudar seu corpo, transformando-se em muitos símbolos que simbolizavam ocultação e terror. Ela estendeu um mundo estranho, envolvendo Hermes, Renete Tnekel, o braço de Suá, o anjo da luz e William Augustus I dentro. Embora Klein tivesse convocado uma projeção do vazio histórico, uma versão diluída, algumas partes essenciais permaneceram. O caos que Klein esperava finalmente chegou. Quanto aos outros ajudantes de Jorge III, como aquele rei dos anjos, eles ainda estavam em outros mausoléus. No momento em que o mundo quase transparente tomou forma, os anjos lá dentro começaram a resistir. Em meio ao caos, o estranho mundo se desfez facilmente. No entanto, com os remanescentes do poder do anjo sendo direcionados, a senhora saiu correndo e se dirigiu ao mausoléu secreto no fundo. Estrondo. Um trovão ainda mais alto soou. O imperador Roseli, que havia tentado detê-los, ficou mais uma vez impressionado, incapaz de fazer mais tentativas. Em um instante, o escuro e majestoso mausoléu secreto foi atingido. As rachaduras em sua superfície afundaram profundamente, fazendo com que seu interior escuro se apresentasse. Nessas fendas, o sangue apareceu do nada. Alguns eram vermelhos brilhantes e alguns eram escuros. Estrondo. 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 Tendo restaurado sua forma humana, Klein segurou o Gruseli Stravels enquanto lançava coletivamente o Air Cannon com seus Words of Spirit dispersos.
O mausoléu que já estava à beira do colapso finalmente desabou e ainda mais sangue jorrou. Com a destruição de um mausoléu, o ritual de avanço de George III não era mais estável. Ele carecia do principal pilar de sustentação. Se apenas um mausoléu estivesse sob ataque, ele poderia confiar em sua tênue conexão com eles para resistir até certo ponto. Mas agora, ele havia sofrido um ataque muito intenso. Seu corpo já incorpóreo de repente ferveu, incapaz de manter a distorção do lado de fora. O mausoléu que estava isolado da realidade finalmente apareceu na frente de Tracy. No rosto contorcido de Tracy, os cantos de sua boca se curvaram. Cidade de Backlund, Praça Memorial. Meus súditos. O severo e antiquado George III com seu bigode estava terminando seu discurso quando houve uma forte explosão. Sua carne e sangue se transformaram em uma rajada de fogos de artifício que se espalharam no ar. Capítulo 1149. Fuga. Quando Audrey e companhia abaixo da plataforma viram essa cena, foi como se estivessem admirando um grande show de mágica. Por um momento, ninguém percebeu o que havia acontecido. Alguns segundos depois, a cena começou a ficar desordenada. Em meio a gritos, todos os guardas do rei correram para a plataforma. Os ministros do gabinete e os nobres da Câmara dos Lordes subconscientemente procuraram um lugar para se esconder, ou reuniram coragem para seguir os guardas para verificar a cena. Audrey olhou em transe. Ela não ficou muito surpresa, mas sentiu que era surreal. Se o Senhor Mundo prestou muita atenção a alguém, isso significava que eles estavam sendo observados pelo Senhor Louco. E até o momento, nenhum dos objetivos do Senhor Tolo falhou. Esta foi a vontade de uma divindade. Na outra praça municipal de Backlund, Melissa, Benson e companhia também ouviram a explosão antes de perceber que o discurso do rei havia parado abruptamente. Após um momento de silêncio, as pessoas começaram a ficar turbulentas quando começaram a discutir em meio a sussurros abafados. O medo do desconhecido e o medo do futuro lentamente ocuparam seus corações. Nos arredores de Backlund, dentro das ruínas número 1. A mente de George III era um borrão. Ele sentiu algo que não poderia ser resistido dentro de seu corpo enquanto um vulcão de extrema loucura irrompeu em sua mente. Estava mudando o corpo de seu enquanto distorcia tudo ao redor de ele. Indistintamente, ele viu um enorme trono preto, no qual ele estava sentado. Ele usava uma coroa de imperador, olhando para o mundo real com grande orgulho. Ele controlava seus súditos, e ele era igual às divindades. Ele estendeu a mão em uma tentativa de agarrar este futuro, mas incontáveis maldições e ataques de origens desconhecidas continuaram atingindo ele. Isso impediu que ele tocasse aquele futuro. Não. A mão de George III, que havia desaparecido, pairou no ar enquanto sua consciência se desfez enquanto seu corpo se transformava completamente. Tracy, que havia sido reduzida a uma bolha de carne e osso, envolveu aquela sombra de ordem usando seus incontáveis cabelos grossos de cobra. Estrondo. No mundo exterior, na área correspondente às ruínas número 1, grandes quantidades de poeira foram levantadas para o céu com uma mais espessa poluição atmosférica. Estrondo. A área se tornou uma enorme cratera conectada ao rio Tussouk, abrindo uma entrada para a água do rio entrar. Estrondo. No alto do céu, as luzes diminuíram quando uma tempestade contendo imenso horror envolveu a área. Mais adiante, no pico de uma montanha, duas figuras assistiram a essa cena sem que ninguém falasse uma palavra. Eles eram a demônio de Unajing e Catarina, que estava vestindo um manto branco puro, e o espírito maligno do anjo vermelho pálido e encapuzado. Depois de 2 segundos, a santa do branco Catarina suspirou suavemente e disse: a razão pela qual queríamos encontrá-la foi porque a primordial nos disse que ela tem fortes inclinações para a autodestruição. O espírito maligno do anjo vermelho ouviu silenciosamente enquanto a expressão sua se contorcia ligeiramente. Eu sei quem interferiu na minha resposta. Catarina pensou em várias respostas, mas não tinha certeza. Por fim, ela optou por permanecer em silêncio. O espírito maligno do anjo vermelho disse lentamente uma palavra: Ivernid. Depois de uma pausa, ele suprimiu suas emoções e acrescentou: caso contrário, eu teria encontrado Tracy Sheik há muito tempo. Sem esperar que Catarina respondesse, o espírito maligno do anjo vermelho se virou e saiu. Em outra ruína, uma pitada de alegria passou pelos olhos de Clem quando ele viu o mausoléu secreto desabar e derramar grandes quantidades de sangue. Mas foi efêmero porque ele teve que voltar sua atenção para sua situação.
Com o fracasso do ritual de George III e ele não se tornando imperador negro, isso significava que seu objetivo havia sido alcançado. O que se seguiu foi escapar. Nesse momento, enquanto a destruição do mausoléu não teve nenhum impacto significativo, Rainha Titanic seguiu seu acordo com Clegane, e ela não ficou mais. Ela primeiro entrou no mundo espiritual e fugiu para dentro dele. O poder que ela tomou emprestado de ela mesmo estava chegando ao fim. A manutenção do belo anjo oculto já havia atingido os limites de Clegane. Depois que se transformou em um mundo estranho, desapareceu naturalmente. Dentro da ruína meio desmoronada, Clegane enfrentou o braço da abominação Suá, Hermes de um tempo antigo, a projeção do imperador Roselle, a projeção de William Augustus I e a projeção do Anjo da Luz, bem como o trovão que apontava para um local desconhecido. Qualquer um deles tinha a capacidade de matá-lo facilmente. E para ele convocar uma projeção do vazio histórico no nível do anjo não era algo que pudesse ter sucesso em algumas tentativas. Sem qualquer hesitação, o corpo de Clegane tornou-se incorpóreo enquanto ele tentava se esconder no vazio histórico. Neste momento, um vórtice apareceu de repente na névoa, branco acinzentada em sua visão. Era composto de incontáveis larvas transparentes que estendiam tentáculos transparentes e escorregádios. O ouro. O corpo real de Zaratu apareceu. Ele estava esperando no vazio histórico por Clegane. Naquele momento, a ação de Clegane de entrar no vazio histórico não poderia mais ser revertida. Tudo o que ele pôde fazer foi assistir impotente enquanto era puxado pelo vórtice jogado no centro. Ele queria estalar os dedos e acender outro guindaste de papel, mas percebeu que nenhuma chama poderia subir ali. Depois de sondá-lo uma vez, Zaratu estava confiante em seu triunfo. Ao confiar no nível seu suprimindo e na autoridade da bizarrice, ele tornou Clegane incapaz de controlar mais as chamas. Além disso, a intuição de Clegane disse que o destino após fazer uma tentativa de teletransporte estava misteriosamente conectado ao vórtice formado pelos vermes transparentes. Ele não conseguiu escapar, nem conseguiu convocar ajudantes suficientes. No entanto, os Beyonders do caminho do vidente nunca atuam despreparados. O vórtice formado pelas larvas transparentes girou lentamente ao receber uma visita iniciada por Clegane. Os tentáculos transparentes e escorregádios nadaram de maneira imparável. Eles estenderam a mão para ele, mas apenas envolveram o livro antigo coberto por uma pele de cor escura. O sangue na superfície do livro não havia desaparecido completamente. As viagens de Groselle. No momento mais perigoso, Clegane espetou os dedos, permitindo que seu sangue fluísse para a superfície de Groselle Travels. Então, com um sopro, ele entrou no mundo dos livros e escapou temporariamente da armadilha fatal armada por Zaratu. No momento em que entrou no mundo dos livros, ele imediatamente estendeu a mão e agarrou para frente, puxando uma marionete que possuía temporariamente do vazio histórico. Grit Rambis. Certa vez, ele havia testado que poderia convocar as projeções da verdadeira história aqui. Afinal, ele pertencia ao Castelo Sephiroth, e rezar para o louco no mundo dos livros não era obstruído. Claro, se isso não funcionasse, ele tinha outras maneiras de resolver. Ele poderia convocar a juíza Audrey que existiu na história do mundo dos livros. Resumindo, ele precisava de um Beyonder de sequência média ou alta do caminho do espectador para trazê-lo para o mar do subconsciente coletivo, para a cidade dos milagres, Livezade para o salão da verdade. O tempo era essencial, então quanto mais rápido, melhor. Isso porque ele não tinha ideia de quanto tempo antes desta sequência seria capaz de compreender o segredo das viagens de Groselle, muito menos se a outra parte desceria a força para o mundo dos livros. Ele só podia correr contra o tempo. Vinrambis, que usava um terno formal e uma gravata borboleta, vermelha escura, segurou-o com uma expressão rígida. Ele entrou diretamente no mar do subconsciente coletivo formado por inúmeras sombras. Com o poder de um manipulador, eles rapidamente se deslocaram e chegaram à cidade dos milagres, Livezade, em segundos, aparecendo antes da entrada do Hall of Truth. Clegane liberou seu controle sobre sua marionete, Vinrambis, e sob o empurrão dos ventos fortes. Ele correu pela porta. Ao passar pelos murais coloridos, sua voz interior ressoou no corredor. As chances de convocar 0 a 08 aqui devem ser maiores. Usá-lo para desenhar ou escrever no final do mural do lado esquerdo pode afetar o mundo real. Por meio de seus arranjos, posso fazer com que Zaratu cometa um erro, permitindo-me encontrar uma rota de fuga segura. Não,
Ainda é mais fácil deixar o avatar de Amon entrar na batalha real e implicar Zaratu. Isso será mais fácil de cumprir. Não é de admirar que a deusa queira Escaramon para Baclund. O mural à direita representa o mundo dos livros. Posso usar 0 a 08 para desenhar outra porta temporária para eu sair. Enquanto voava, a mão direita de Klein continuava agarrando o vazio à frente. 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Quando Klein emprestou força de seu antigo eu, sua mão direita de repente afundou enquanto ele puxava uma pena clássica e maçante. 0 a 08. No segundo seguinte, Klein chegou na frente do enorme pilar que tinha vários braços de largura. Isso tinha uma clara sensação de estar desgastado pelo tempo. Era o trono do dragão da imaginação, Ankelwelt. Klein contornou o pilar de pedra e chegou ao final do mural. Ele levantou a pena, 0 a 08, estava prestes a escrever. Ele nunca havia testado nenhuma mudança ao usar 0 a 08 aqui antes. Ele temia que isso resultasse em um acidente excessivo e alertasse o irmão de Amon, fazendo com que sua manobra para impedir que George III se tornasse o Imperador Negro fosse detectada com antecedência. Neste momento, ele não precisava mais se preocupar com tais assuntos. Ele poderia tecer de todo o coração o desenvolvimento de que precisava. De repente, 0 a 08, que estava prestes a começar a ser escrito, desapareceu. Ele desapareceu antes de atingir o limite de tempo. O que está acontecendo? Klein ficou alarmado. Ele então percebeu que suas palavras no Salão da Verdade não haviam sido projetadas. Havia silêncio ao seu redor. Com sua percepção espiritual acionada, Klein lentamente se virou e viu que a pedra desgastada pelo tempo havia se transformado em uma cruz de 100 metros de altura em algum momento. Na frente da cruz havia uma figura enorme e borrada ali. Encarando tudo de costas, observava toda a vida com compaixão. Dentro do Salão da Verdade, havia fileiras de bancos pretos de encosto alto, mas apenas um suplicante. O suplicante tinha os olhos fechados enquanto se sentava no meio da primeira fila. Ele usava uma túnica branca bastante simples com uma barba dourada que cobria metade de seu rosto. Suas mãos seguravam uma cruz de prata na frente do peito enquanto ele usava um olhar cordial e calmo. Adão. Cadeira da Ordem do Eremita do Crepúsculo, Rei dos Anjos Adão. Klein nem sabia quando ele havia chegado. Nesse momento, Adão olhou para cima, revelando seus olhos, claros e límpidos que lembravam os de uma criança. Ele se levantou lentamente, falando com uma expressão calma. A morte de George III faz com que Loen sofra um duro golpe. Incapaz de ficar parado, Intis decide aproveitar esta oportunidade para lançar um ataque. Esta guerra se desenvolve oficialmente em uma guerra que varre o mundo. Você pode aceitar tal resultado? Capítulo 1150. Madash. Embora não houvesse conceito de temperatura no Salão da Verdade, Klein ainda sentiu um arrepio na espinha ao ouvir isso. Ele sentiu uma onda de calor e quis se defender, mas quando abriu a boca não sabia o que dizer. Por alguns segundos silenciosos, sua figura se refletiu nos olhos límpidos de Adão antes que ele dissesse com alguma dificuldade: aceito. Mas farei o possível para minimizar os danos causados pela guerra no futuro, enquanto estiver vivo. Ele fez uma pausa e perguntou com uma voz profunda: este é o preço que você exigiu pela doação? Quando um certo asceta que mencionou seu nome verdadeiro, você já havia anotado este livro e feito arranjos secretamente? Adão, que estava vestido com simples túnicas brancas, não respondeu. Ele caminhou em direção ao mural à sua esquerda e parou em frente a um dos murais. Ele ergueu os olhos ligeiramente e silenciosamente o admirou. No mural, um livro feito de pele de cabra voou até as nuvens e pousou em uma garra gigantesca. Depois de observar por um tempo, Adão disse com uma voz calorosa: você pode ir embora. Ele imediatamente sentiu que havia sido rejeitado pelo Salão da Verdade, o mar do subconsciente coletivo da Cidade dos Milagres e o mundo dos livros. Ele involuntariamente flutuou para cima e voou para fora da área. Durante esse processo, ele viu Adão retornar à frente dos bancos pretos. Segurando o pingente de cruz de prata, ele fechou os olhos e rezou sinceramente para a figura enorme e borrada. Fora do mar do subconsciente coletivo, uma porta ilusória apareceu silenciosamente. Ele ficou no ar e foi conectado ao mundo exterior. O mundo dos livros também começou a excluí-lo, espremendo-o para fora da enorme porta. De repente, Klein voltou ao mundo real e voltou à névoa branco acinzentada. Ele estava no estado em que estava antes de entrar no vazio histórico. Ao contrário de antes,
Ele não havia sido preso pelo redemoinho formado por incontáveis larvas transparentes. Quanto aos tentáculos escorregádios, que eram quase invisíveis, eles envolveram ligeiramente as viagens de Groselha e desapareceram no ar. Sem ter tempo para lamentar a perda, os pensamentos de Clem dispararam e ele fez uma escolha quase por instinto. Ele saltou na névoa branco-acinzentada em outra direção e se escondeu em um ponto de luz estilhaçado. Este foi o chamado vazio histórico. Clem se arrependeu no segundo seguinte porque os tentáculos escorregádios e aterrorizantes de Zaratul se estenderam da névoa branco-acinzentada. Os incontáveis vermes translúcidos não formavam mais um redemoinho giratório quando se desintegraram em um maremoto que surgiu em sua direção. Zaratul poderia realmente lutar no vazio histórico. Este foi o efeito de supressão que os membros de alto nível do mesmo caminho tiveram contra os de nível inferior. Um semideus do mesmo caminho do vidente sempre foi a melhor escolha para lidar com um semideus vidente de uma sequência inferior. Sem hesitar, ele correu pelos pontos de luz e nas profundezas da névoa da história, assim como seu avanço. Cenas do mausoléu secreto desmoronando, Baklund sofrendo um ataque aéreo e o trágico Great Smog voando atrás dele. No entanto, a premonição perigosa, em seu coração não enfraqueceu, em vez disso, intensificou-se significativamente. Ele até viu uma sombra espessa se aproximando cada vez mais, cobrindo-se. Este foi um maremoto formado pelas larvas transparentes e pelos tentáculos escorregádios. Clem correu o mais rápido que pôde, constantemente cantando o nome honorífico da deusa da noite eterna em Jotun em sua mente, esperando ser salvo. Esta era a única coisa que ele poderia fazer, e ela era a única existência que poderia salvá-lo no momento. Claro, se ele soubesse do nome honorífico de Amon, ele definitivamente tentaria provocar esse blasfemador. Só bagunçando as coisas ele teria uma chance de sobreviver. A declaração de Roseli como imperador, a modificação da máquina a vapor, a batalha do juramento violado, a guerra da Rosa Branca e a guerra dos 20 anos passaram por um. Clem percebeu que seu corpo estava sendo cada vez mais coberto por sombras e sua consciência estava diminuindo gradualmente. Ele tinha a sensação de que estava controlando seus fios do corpo espiritual. Neste momento, Ondzoff Fulgrim saiu correndo dos vários pontos de luz do nevoeiro branco acinzentado. Eles estavam cobertos por um pelo curto, preto como breu, suas órbitas queimando com chamas vermelho escuras enquanto os cantos de seus lábios se estendiam até a parte de trás de suas cabeças. Este grupo de criaturas semelhantes a monstros, os guardiões do castelo de Sephiroth, passou correndo por Clem e correu atrás dele. Ele imediatamente recuperou sua lucidez. Foda-se. Ele xingou a si mesmo, seus olhos levemente vermelhos enquanto continuava correndo com a visão embaçada. Ele passou da quinta época para a quarta época, e da quarta época para a terceira época. A sombra maciça que se assemelhava ao maremoto atrás dele parou por alguns segundos, então continuou avançando em sua direção como se nada tivesse acontecido, abafando os vazios históricos pelos quais ele passou. Clem não se conteve em despender sua espiritualidade. Ele usou todas as suas forças para correr com os pontos de luz que havia acendido na névoa da história. Ele correu da terceira época à segunda época até chegar a um solitário fragmento de luz. Ao seu redor havia uma floresta murcha e uma tumba normal. Este foi o período da história em que o rei gigante Aurmir enterrou seus pais. Quanto à onda que foi formada por Zaratul, não parecia entender bem essa história. Ele parou em alguma época desconhecida e não conseguiu alcançá-lo. Naquele momento, a espiritualidade de Clem estava quase esgotada. E no nevoeiro da história, ele só poderia tomar emprestado o poder do vazio atual. Mas claramente, não havia nenhuma projeção passada de si mesmo aqui. E quando sua espiritualidade se esgotasse, ele não teria escolha a não ser deixar a névoa da história e retornar ao mundo real. Quando chegasse a hora, ele enfrentaria Zaratul novamente. Ufa! Clem exalou e puxou outro guindaste de papel. Ele estalou os dedos e acendeu. No entanto, depois de esperar alguns segundos, ele não conseguiu ver a serpente do destino, Will Septim, aparecer. No vazio histórico, não há como usar guindastes de papel comuns para entrar em contato com Will. Porque Amon ainda não apareceu. Enquanto seus pensamentos piscavam, ele só podia repetir em Jotun, a deusa da noite eterna que está mais alta que o cosmos e mais eterna do que a eternidade. Você também é a senhora do carmesim, a mãe da ocultação, a imperatriz do infortúnio e do horror, senhora do repouso e do silêncio. Depois de segurar por alguns segundos,
Ele de repente teve uma ideia. Por isso, não hesitou em deixar a névoa da história e voltar ao mundo real. Assim que sua figura apareceu, seu Spirit Body Triads flutuou no ar e foi agarrado por um tentáculo transparente e escorregadio. Em frente a ele, outra figura apareceu ao mesmo tempo. Era a líder ascética descalça e vestida de linho, Ariana. Com base nas habilidades de Klein, a projeção histórica de nível de anjo que ele convocou deve ter desaparecido. Portanto, a pessoa que veio era, sem dúvida, o corpo real. A matrona do claustro meia-noite olhou para Klein e, instantaneamente, ele desapareceu sob o tentáculo de Zaratul. Klein entrou em um mundo oculto pertencente a Ariana. Era noite e era um mosteiro com muitos edifícios antigos erguidos. Havia uma enorme e sagrada lua carmesim pendurada no alto do céu. Usando a experiência adquirida com a cooperação anterior, Klein imediatamente usou viajar para aparecer na lua carmesim, deixando este mundo oculto para aparecer em outro lugar. Depois de voltar à realidade, Klein já havia se distanciado de Zaratul. Por isso, ele não hesitou em usar viajando para sair diretamente. E tendo segurado Zaratul por um curto período de tempo, Ariana entrou em um estado oculto e deixou o campo de batalha. Estrondo. Um trovão terrível explodiu quando o tentáculo transparente que tentou alcançar onde Klein havia desaparecido repentinamente recuou, desaparecendo junto com o corpo real. Tendo teletransportado para o mar, Klein não se incomodou em pedir força emprestada de seu eu passado. Ele primeiro convocou uma estatueta de papel do vazio histórico e balançou o pulso. A maioria dos itens que ele carregava havia sido destruída quando ele se tornou um marcador de livros. Não se sabe onde ele perdeu suas marionetes, Konas e Enuni. Claro, eles podem ter evaporado sob a iluminação do anjo de luz. Bem, a estatueta de papel queimou com chamas escarlates enquanto saltava na forma de um anjo ilusório que tinha asas encamadas nas costas. Abraçou-o e removeu quaisquer vestígios. Então, ele ativou viajar mais uma vez e saiu da área. No mausoléu secreto no condado de Eastchester, William Augustus I e a rainha Mystique Bernadette conseguiram sentir a morte de George III, seja por meio das mudanças na ordem ou por meio de suas habilidades de clarividência. Este último não ficou mais. Seu corpo de repente se separou como uma coleção de bolhas, de sabão que refletiam a luz, espalhando-se em todas as direções antes de estourar. William Augustus não estava com vontade de parar ou correr atrás dela, mas ele não sentiu muita dor. Depois de fazer um grande desvio, Klein, que havia usado o Angel Embrace 3 vezes para remover seus rastros, finalmente voltou para Backlund secretamente. Provavelmente era o lugar mais seguro. Ele não voltou ao apartamento que havia alugado anteriormente. Em vez disso, ele encontrou um hotel na área de Backlund Bridge e conseguiu um quarto. Claro, ele não se esqueceu de mudar sua aparência, altura e temperamento. Quanto mais comum fosse sua aparência, menos atenção ele atrairia. Depois de entrar na sala, Klein suportou a fadiga mental e o trauma físico que recebeu e começou a cantar o nome honorífico do Seago de Calvetua. Ele planejava dar 4 passos no sentido anti-horário e passar por cima da névoa cinza. Ele queria usar sua verdadeira visão e o verdadeiro Angel Embrace para confirmar seus arredores para eliminar quaisquer perigos latentes. Felizmente, Zaratul deveria ter assinado um contrato com George III, então ele não pode deixar o mausoléu que ele estava guardando como ele quiser. Caso contrário, eu provavelmente teria me tornado a marionete seu naquela batalha caótica. A aparição de ele e Abomination Sua superou minhas expectativas. Klein soltou um suspiro de alívio e deu um passo no sentido anti-horário. Ele abriu a boca e cantou em mandarim, o exaltado. De repente, o corpo de Klein tremeu. Sua voz parou quando ele congelou no local. Em sua linha de visão, uma figura apareceu em uma cadeira ao lado do espelho de corpo inteiro na sala. Era um jovem de estatura mediana, vestindo paletó e calça de cor escura. Ele parecia um homem mestiço com raízes Loen e Balon. Esta foi a marionete que Klein havia perdido, Winner Enuni. Enuni sorriu ao encarar o par de olhos de Klein que não conseguia mais se mover. Não deixe suas marionetes aleatoriamente por aí. Elas podem ser rastreadas. Enquanto falava, ele se levantou lentamente. Ele casualmente tirou um monóculo de cristal do bolso e lentamente colocou no olho direito. Fim do 5º volume, Request.